Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 176. Touro selvagem com dorso dourado. Desde o momento em que chegaram à ruína G17, além do grupo de zumbis que acabaram de encontrar, não viram nenhuma fera evoluída. Isso foi um pouco estranho. De acordo com os dados, o local com as feras mais evoluídas deve ser na área à frente. Lin Xiu disse enquanto olhava para o telefone em sua mão. Enquanto caminhavam, Lin Xiu aproveitou o tempo para fazer login no site da Warrior Union com seu telefone e pagou para buscar informações sobre a ruína do G17. Não que não existissem feras evoluídas, eram tantas. Toda a ruína do G17 costumava ser uma cidade grande, mas ficou assim por causa do surto do vírus. De acordo com a exibição no mapa, eles provavelmente estavam apenas nas fronteiras. Rugido. Neste momento, Lin Xiu e os outros ouviram um rugido. Está aqui. O olhar de Lu Yui mudou e Lin Xiu avançou ao mesmo tempo. O rugido da fera mutante foi muito alto e ensurdecedor. Parece um cara grande, pelo menos uma fera evoluída de rank 4. Espere por nós, pessoal. Neste momento, Zhang Yi e os outros viram Lin Xiu e Lu Yui correndo e correram com suas próprias armas também. Estrondo. Ao mesmo tempo, a parede de um prédio na esquina da frente foi destruída em um instante. Uma figura enorme correu em direção a Lin Xiu e Lu Yui. Desviar. Vendo esta cena, as pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram. Neste momento, ele virou o corpo e se esquivou. Lu Yui saltou alto e cortou com sua longa espada. Droga! A longa espada cortou as costas da fera evoluída e houve um som repentino de metais colidindo. Não consegue cortar? O olhar de Lu Yui também mudou neste momento. Ela virou o corpo, estabilizou-se no ar e saltou para o outro lado. Lin Xiu ativou seu olho analítico instantaneamente. Besta evoluída de nível 5, touro selvagem de dorso dourado. Características. Após a infecção, a vaca comum sofreu mutação. O formato de seu corpo é como um elefante gigante com costas mutantes. Seu dorso é amarelo dourado e a parte mais dura do corpo. Esta é uma fera evoluída de nível 5, tenha cuidado. Lin Xiu gritou e no instante seguinte, ele se lançou na frente e correu, evitando diretamente a colisão do touro selvagem de costas douradas. Embora o tamanho dessa maldita coisa fosse muito grande, sua velocidade era muito rápida, especialmente quando ela avançava. Uma força como essa na verdade destruiu os edifícios ao redor. Foi muito forte, extremamente forte. Parecia estar irritado com o ataque de Lu Yui agora há pouco. Depois de atacar para o lado oposto, balançou a cabeça e voltou para atacar Lu Yui que estava ali. Droga! Zhang Yi e os outros murmuraram uma maldição quando viram esta cena. Esta era uma fera evoluída de rank 5 e sua força era comparável a um guerreiro de rank 4. Eles estavam apenas no estado máximo de um guerreiro de nível 3 e o corpo dessa coisa era tão grande que só de olhar para ele lhes dava pressão. Estrondo, estrondo. Quando o touro selvagem de costas douradas avançou freneticamente em direção a Lu Yui, todo o chão pareceu tremer. Lu Yui franziu a testa ligeiramente, então uma força irrompeu de seu corpo enquanto ela avançava sem evitá-lo. Lin Xiu também perseguiu atrás, carregando sua lança Dark Edge e atacando por trás. A parte de trás deste touro selvagem de costas douradas foi a parte mais difícil. Não foi fácil quebrar sua defesa e só poderia ser atacado lateralmente. No momento em que atingiu Lu Yui, o corpo de Lu Yui parecia leve e vibrante enquanto ela voava diretamente para o ar. Além disso, neste momento, o corpo da espada longa transformou-se na ilusão de uma enorme espada longa, que perfurou diretamente seus enormes olhos negros. Bang bang. Quando os dois sons soaram como se algo estivesse sendo espetado, os olhos deste touro selvagem de costas douradas explodiram. Que tipo de habilidade é essa? O queixo de Lin Xiu caiu quando viu esta cena. Neste momento, o touro selvagem de costas douradas soltou de repente um rugido miserável e seu corpo se moveu violentamente, atacando por toda parte. Os enormes chifres atingiram diretamente o corpo de Lu Yui. Lu Yui, que foi pego de surpresa, voou diretamente. Lin Xiu parou de se mover quando viu esta cena e saltou. Ao voar, ele abraçou o corpo de Lu Yui e caiu no chão. Você está bem? Lin Xiu sussurrou. Lu Yui balançou a cabeça e se libertou do abraço de Lin Xiu enquanto olhava para o touro selvagem de costas douradas na frente que estava pisoteando e batendo como um louco. Com ele nesse estado, era um desafio atacá-lo de perto, sem falar em matá-lo. O chão ao redor deles estava sendo pisoteado loucamente e muitas rachaduras apareceram. O chão próximo parecia estar tremendo um pouco também. Zhang Yi e os outros ficaram no mesmo lugar enquanto assistiam impotentes. Nessa situação, quem se atreve a dar um passo à frente e atacar em libere uma habilidade à distância. Lin Xiu olhou para Zhang Yi e os outros do lado oposto e gritou. Assim que Lin Xiu disse isso, ele balançou sua lança Dark Edge no ar. Neste momento, vários pássaros flamejantes correram de todas as direções para o touro selvagem de costas douradas que estava enlouquecendo ali. Vou te dar uma carne assada inteira. Lin Xiu cerrou os dentes e continuou liberando a habilidade Ave of the Phoenix. Foi atualizado para uma habilidade de ouro. Neste momento, Lin Xiu poderia liberar mais de 30 pássaros flamejantes de uma só vez. E a temperatura deste pássaro flamejante também era muito alta. Quando um grande número de pássaros em chamas colidiu contra o corpo do touro selvagem de costas douradas, neste momento, um tornado de chamas se formou novamente, queimando loucamente o touro selvagem de costas douradas. Montanhas e terra dividida. Zhang Yi saltou à distância neste momento e desceu. Em um instante, ravinas profundas apareceram no chão ao redor deles e atacaram o touro diretamente, enquanto Li Ping e Jian Li usaram o corte crescente, para formar um ataque de espada em forma de lua crescente.
Devido à queima das chamas, os pelos grossos do corpo deste touro selvagem de costas douradas foram completamente queimados e sua pele enegrecida. As habilidades atingiram a lateral de seu corpo e feridas apareceram enquanto seu sangue continuava a fluir. Boa chance! À medida que as chamas produzidas pela habilidade de Lin Xiu diminuíam lentamente, o olhar de Lu Yui mudou no momento seguinte, e ela correu como uma bala para fora da câmara. Svi! Neste momento sua longa espada cortou diretamente o pescoço do touro selvagem de costas douradas. Golpear! Capítulo 177, Classe 4 do Campus Norte. Quando a espada de Lu Yui desceu, ela cortou seu pescoço facilmente e cortou sua cabeça devido ao Ave of the Fênix de Lin Xiu que havia cozinhado seu corpo bem o suficiente. Bang! Certo neste momento, outra figura negra saiu correndo do outro lado e ficou atrás do touro selvagem de costas douradas. Oh, você matou tão rapidamente? Um cara estava ao lado com um olhar estranho enquanto olhava para Lu Yui e os outros. Desculpe, descobrimos esse touro selvagem com costas douradas. Quem teria pensado que ele iria atropelar vocês? Outro cara riu e disse. Suas palavras eram óbvias. Ele quis dizer que o touro selvagem de costas douradas de nível 5 era deles. Lin Xiu caminhou até o lado de Lu Yui e semicerrou os olhos. Eles também eram alunos da Academia da Região Sagrada, mas ele podia ver que eram da classe 4 do Campus Norte pelas gravuras em suas vestes. Você quer dizer que quer arrebatá-lo? Não, estou dizendo que estamos apenas recuperando nossos despojos de guerra. Lutamos contra aquele touro selvagem de costas douradas por um longo tempo. Dê uma olhada no ferimento em sua perna, foi causado pelo martelo do meu companheiro San Vuliai. O cara balançou a cabeça. Atrás dele, San Vuliai moveu o martelo gigantesco em sua mão e olhou para Lin Xiu e seu grupo com arrogância. Mas quando olhou para Lu Yui, não pôde deixar de engolir um bocado de saliva. Que garota bonita! Esqueci de me apresentar, sou Jianya, classe 4 do Campus Norte, levaremos o cristal estranho. Quanto aos bons materiais no corpo do touro selvagem de costas douradas que podem ser usados para fabricar armas, vocês podem ficar com ele e trocá-lo por pontos. Jianya falou como se estivesse lhes dando coisas generosamente. Qual é o significado disto? Fomos nós que o matamos. Zhang Yi e os outros se aproximaram e responderam quando ouviram as palavras de Jianya. Sem vergonha, verdadeiramente sem vergonha. Acabamos de matar uma fera evoluída de rank 5 através de nosso próprio trabalho duro e eles querem colher os benefícios. Classe 10 do Campo Sul. Jianya olhou para os uniformes e balançou a cabeça. Ele olhou para Zhang Yi e respondeu, somos guerreiros de nível 4. Você está tentando nos ameaçar? Jian Li e Li Ping seguraram suas armas com força quando ouviram sua ameaça. Se é assim que você interpreta, você pode presumir que sim. Jian acenou com as mãos com naturalidade. Os outros caras começaram a se preparar para recuperar o cristal estranho de nível 5 da cabeça do touro. Acho que não importará se alguns alunos da Academia da Região Sagrada morrerem no G17, certo? Lin Xiu de repente falou com indiferença. Ao ouvir suas palavras, Jianya e seu grupo mudaram de expressão. O que você quer dizer com isso? O rosto de Jianya ficou sombrio. Como você interpreta é como é interpretado. Lin Xiu olhou para ele. Neste exato momento, o silencioso Lu Yui de repente entrou em ação. Ela se moveu extremamente rápido e usou sua espada para esfaquear os dois caras que estavam usando suas armas para desenterrar o estranho cristal. Eles viraram à direita naquele momento para ver uma luz fria na frente deles. Suas expressões mudaram quando pararam de cavar o estranho cristal e imediatamente pularam para fora do caminho. Você é louco. O homem empunhando o sabre respondeu em pânico. Foi só um pouquinho e seu pescoço teria sido cortado. Ele nunca pensou que a garota extremamente bonita seria realmente tão feroz. Direi isso uma vez, o cristal estranho é nosso. Lu Yui se manteve firme e olhou para eles como se fossem formigas. Parece que você quer roubá-lo de nós. Jianya zombou, ele não tinha medo de lutar. Embora Lu Yui e Lin Xiu estivessem no rank 4, os outros 3 eram guerreiros do rank 3, enquanto seu grupo de 5 eram todos guerreiros do rank 4. Não havia nada para comparar. Eles estavam fadados a vencer a luta. Vocês são fracos, inverter o certo e o errado parece bastante divertido para vocês. Lin Xiu balançou a cabeça e suspirou, buscando a morte. Jianya ficou furioso ao ver a expressão zombeteira de Lin Xiu e avançou com sua espada. Ele se moveu rapidamente e apareceu diante de Lin Xiu. Sua espada afiada estava apontada para a cabeça de Lin Xiu. Clang! A lança na mão de Lin Xiu se moveu quando a lança bloqueou imediatamente o golpe da espada. E quanto a Lu Yui, ela correu direto para os outros guerreiros. Ela estava lutando contra 2. An e os outros enfrentaram os 2 guerreiros restantes. Afinal, eles estavam no auge do rank 3 e conseguiram se equilibrar contra os 2 guerreiros do rank 4. Quem poderia imaginar que você é bastante capaz? Jianya falou enquanto lutava contra Lin Xiu. Ele pensou que Lin Xiu era um guerreiro comum de nível 4 e só percebeu que Lin Xiu era extremamente forte enquanto lutava contra ele. Suas palmas estavam ligeiramente dormentes pelas colisões. Sombra. Jianya sentiu pressão e imediatamente usou sua habilidade de ouro sem hesitação. Ele se transformou em uma figura negra e sua espada parecia ter desaparecido. Onde ele foi? Vai e morra. No segundo seguinte, a espada apareceu na nuca de Lin Xiu e estava prestes a cortar sua cabeça. Clank. Jianya deu um sorriso sinistro quando percebeu que sua espada havia sido bloqueada e a colisão produziu um som metálico alto. Como isso é possível? Jianya ficou surpreso ao não conseguir compreender como Lin Xiu foi capaz de ter uma velocidade de reação tão assustadora. Ele virou o corpo e rolou para trás.
Lin Xiu bufou e virou-se para persegui-lo. Embora Lin Xiu não tenha conseguido ver para onde Jian havia desaparecido, seu intenso treinamento com os raios laser da sala de gravidade melhorou sua capacidade de reação. Embora Jian tivesse desaparecido, Lin Xiu pôde contar com a mudança nos movimentos do ar ao seu redor para descobrir que ele estava vindo por trás. Lin Xiu avançou em alta velocidade. A expressão nos olhos de Jian mudou. Ele preparou sua espada para bloquear quando percebeu que a lança de Lin Xiu havia se transformado em mais de 10 facadas. Tempestade torrencial de flores rosas. Capítulo 178. Punho rupturador do raio prateado. Que habilidade é essa? Jian arregalou os olhos enquanto preparava sua espada com a intenção de bloquear os ataques. Ele sentiu mais de 10 golpes em sua espada no segundo, e os golpes poderosos fizeram sua espada voar de sua mão. Vá embora! No instante em que sua arma foi atirada, Lin Xiu usou a mão esquerda e deu um soco. Estalar. Uma grande explosão de correntes elétricas apareceu no punho de Lin Xiu. Parecia que seu punho havia sido envolvido por um raio e produzido uma luz prateada. Bang! Jian não poderia retaliar naquele momento sem arma. Ele foi atingido diretamente no abdômen pelo Silver Thunderbolt Rupturing Fist de Lin Xiu. Um raio percorreu todo o seu corpo quando ele foi arremessado como uma pipa e bateu pesadamente na parede atrás. Todo o corpo de Jian tremeu quando uma dor imensa percorreu seu corpo e o impediu de se mover. Ele caiu no chão e cuspiu um bocado de sangue. Do outro lado, Lu Yui lutou contra os outros dois guerreiros de nível 4 com facilidade e até ficou cada vez mais descarado, fazendo com que os dois franzissem a testa. O suor frio começou a escorrer pela testa. Eles nunca tinham visto uma guerreira tão poderosa antes e, ainda mais importante, ela era além de bonita. Como diabos ela treinou? Clank, clank. De repente, a espada na mão de Lu Yui liberou auras brancas que irromperam com força terrível. Os dois guerreiros de rank 4 queriam bloquear, mas após a colisão, o imenso poder forçou os dois a voar para trás. Eu vou te matar se você se mover mais 1 centímetro. Ao ouvir suas palavras frias e olhar para a espada apontada para eles, os dois rapazes congelaram. Eles acreditavam que a senhora na frente deles iria realmente matá-los. Ambos se mantiveram firmes e não ousaram mover 1 centímetro. Eles se viraram para Lin Xiu e viram seu capitão no chão e tendo espasmos intermináveis. Como foi que isso aconteceu? Eles ficaram impressionados com o choque. É preciso saber que Jian era extremamente poderoso e considerado um guerreiro de nível intermediário do rank 4, próximo ao pico do rank 4. Ele foi espancado em tão pouco tempo por aquele garoto aparentemente fraco? Vai e morra! Por outro lado, a luta entre o grupo de Zhang Yin e os outros dois guerreiros de rank 4 foi extremamente difícil. Afinal, eles eram guerreiros de nível 3 e eram diferentes dos guerreiros de nível 4. Um dos guerreiros de nível 4 rugiu e segurou seu martelo gigante com força enquanto avançava em direção a Li Ping. Acabou. Os olhos de Li Ping se arregalaram. Ele queria se mover, mas seu corpo não conseguia acompanhar. Toda a sua existência provavelmente se transformaria em uma polpa quando atingida pelo martelo gigante. Clank. Naquele momento crítico, o martelo gigante de San Vulai colidiu com alguma coisa e foi empurrado para trás. A força poderosa fez com que suas mãos ficassem dormentes quando seu martelo foi atirado para fora de sua mão. Bang! O gigantesco martelo bateu no chão e produziu um grande buraco. Vou deixar você provar meu punho rupturador do raio prateado também. Lin Xiu tinha acabado de usar sua lança para bloquear o martelo e fazê-lo voar. Ele então usou um soco para acertar o corpo de San Vulai, buscando a morte. San Vulai ficou furioso com a perda de sua arma e disparou seu próprio punho em direção a Lin Xiu, perfurador a vácuo. Ele rugiu alto e seu punho pareceu explodir no ar. Assim que seus punhos se encontraram, ocorreu uma forte explosão e ele sentiu como se todo o seu braço tivesse colidido com um carro esporte e até mesmo se rasgado. Correntes elétricas inundaram todo o seu corpo e fizeram seus olhos virarem. Como isso aconteceu? O outro guerreiro ficou atordoado e quando se recuperou, 2 sabres já estavam em seu pescoço. Monitor de aula, obrigado. Li Ping parecia ter perdido toda a sua energia enquanto se sentava no chão completamente encharcado de suor. Se não fosse pela intervenção oportuna de Lin Xiu, Li Ping teria se transformado em carne picada. Assim como o professor Yang. Lin Xiu olhou para San Vulai, cujo corpo ainda estava estalando com correntes elétricas e tendo espasmos. Quem é o professor Yang? Zhang Yin perguntou curioso. Yang Yongxin, um rei elétrico da minha cidade natal que usa habilidades elétricas para lidar com estudantes. Lin Xiu explicou. Habilidades elétricas, tão poderosas. Gugugu. Só então Lin Xiu ouviu um som familiar. Ele se virou para ver Roli em seu ombro e segurando um estranho cristal dourado. Você desenterrou? Lin Xiu exclamou feliz. Foi, sem dúvida, o estranho cristal do touro selvagem de costas douradas de nível 5. Sem ele saber, Roli saiu correndo do bolso para desenterrar o cristal. Ele pulou alegremente em seu ombro. Poderoso. Lin Xiu elogiou. Coloque na minha bolsa. Roli realmente entendeu as palavras de Lin Xiu e voltou para sua bolsa. Nós, estávamos errados, por favor, deixe-nos ir. O homem que tinha os sabres de Jian Li e Zhang Yi no pescoço tremeu e implorou. Ele estava realmente com medo. Ainda conseguia ver seu companheiro caído no chão com o braço podre e tendo espasmos enquanto correntes elétricas percorriam todo o seu corpo. Somos todos estudantes da Academia da Região Sagrada, você não pode nos matar. Os 2 caras mantidos como reféns por Lu Yui falaram em voz alta. Se os professores descobrirem, vocês estão mortos. Eles não esperavam que uma equipe da classe 10 do Campo Sul fosse realmente tão forte. Superou suas expectativas. Então precisamos ver se vale a pena manter vocês, tirar coisas para trocar por suas vidas, caso contrário, morrer. Capítulo 179. Ataque.
Eu lhe darei 2 cristais estranhos de nível 5. Neste exato momento, Jianya se arrastou lentamente. Ele ainda estava com dor e continuou a se contorcer enquanto se levantava. Seu olhar para Lin Xiu era de medo. Ele sentiu como se todos os seus órgãos tivessem sido feridos pelo soco, e as intensas correntes elétricas em seu corpo o fizeram sentir-se completamente entorpecido. Capitão! Os outros membros de sua equipe exclamaram em voz alta com suas palavras. Eles tiveram sorte e viram 2 feras evoluídas de rank 5 lutando. Após a luta, eles desceram e recolheram os despojos de guerra. Se eles dessem os 2 cristais ímpares de nível 5 para Lin Xiu, eles estariam no fundo da Assembleia de Calouros. Você quer morrer? Jianya olhou para eles e enxugou sangue no canto da boca enquanto perguntava. Seus companheiros imediatamente ficaram em silêncio quando ouviram sua resposta. Poucos minutos antes, eles queriam ser os assassinos. Quem teria pensado que Lin Xiu e sua equipe seriam mais fortes que eles? Este foi o exemplo modelo de não matar e em vez disso tornar-se vítima. Claro, Lin Xiu ficou um pouco surpreso quando ouviu falar dos 2 cristais estranhos de nível 5. Ele acenou com a cabeça e concordou. Jianya cerrou os dentes e suportou a dor em seu corpo enquanto tirava 2 estranhos cristais azuis escuros e os entregava a Lin Xiu. Jianya assistiu com dor enquanto Lin Xiu os pegava. Temos 3 cristais ímpares de rank 5 agora. Devemos ser mais rápidos que as outras equipes. 1 minuto. Você tem 1 minuto para desaparecer dos nossos olhos. Lin Xiu olhou para eles e disse com indiferença. Zhang Yin e os outros soltaram os guerreiros quando ouviram as palavras de Lin Xiu. Sun Wuliai ainda estava no chão se contorcendo sem parar com um braço faltando. Ele estava obviamente gravemente ferido. Rápido, carregue-o, estamos voltando. Embora Jianya estivesse relutante e inconformado com isso, não era adequado para eles continuarem a ficar. Seus órgãos internos estavam péssimos e Sun Wuliai foi reduzido a tal estado. Se não recebessem tratamento prontamente, até mesmo um guerreiro com um corpo poderoso estaria em risco. Zhang Yin deu um suspiro de alívio com a partida. A luta foi extremamente perigosa. Jian Li e Li Ping sentaram-se no chão e recuperaram o fôlego. Vamos fazer uma pausa primeiro e repor nossas energias. Lin Xiu cravou a lança no chão e sentou-se em uma pedra. Ele então pegou um frasco de líquido nutritivo e esvaziou-o na boca. Embora não fosse saboroso, o líquido nutritivo continha muita energia. Uma garrafa foi suficiente para sustentar seus corpos por 2 dias. Você não está bebendo? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou. Lu Yui balançou a cabeça e pulou em uma grande pedra e olhou para longe. Ela sentiu que o lugar era estranho, como se alguém os estivesse observando. Temos 3 cristais ímpares de rank 5 agora, devemos tirar o máximo proveito das equipes, certo? Li Ping saiu lentamente da sombra e perguntou. Não podemos ter certeza, essas equipes mais fortes já podem ter atacado o centro da cidade. Lin Xiu balançou a cabeça. Ele sabia que Zhou Qixin da classe 1 estava no auge do rank 5. Sua equipe provavelmente consistia de guerreiros de rank 4, acrescentando que a classe 1 do Campus Norte também era outra equipe forte. Era difícil para eles competir pelo primeiro lugar. A equipe continuou depois de descansar por meia hora. Eles estavam à beira da ruína do G17 e quanto mais perto chegavam do centro, mais zumbis e feras evoluíam. Isso significava ainda mais perigo. Muitos edifícios altos começaram a aparecer, mas estavam em ruínas, degradados e cobertos de musgo. A recompensa é esse cara. Dentro de um prédio alto havia algumas sombras negras. Eles olharam para baixo e observaram um grupo de Lin Xiu. Tem gente de olho em nós. Lu Yui olhou em volta e sentiu que algo estava errado. Havia também cadáveres de zumbis e feras evoluídas ao redor. Havia feridas nos cadáveres infligidas por armas de guerreiro. Rachadura. Dentro do prédio, um dos caras pegou um rifle laser extremamente grande e apontou para a cabeça de Lin Xiu enquanto ele sorria. Quando ele puxou o gatilho suavemente, uma grande explosão de energia convergiu para o cano do rifle. No momento seguinte, ele pressionou com força e um raio laser disparou direto para Lin Xiu. Lin Xiu sentiu algo e se virou para olhar, apenas para ver um raio laser direto para ele. Mas ele não tinha para onde se esquivar. Engolfo ativado. Energia absorvida 25.2000 pontos de experiência ganhos. A notificação no sistema soou, mas Lin Xiu não teve tempo de verificar. Ele foi atingido por uma grande força e voou para fora. Ele bateu em uma parede e a fez quebrar. O que está acontecendo? Zhang e Jian Li ficaram estupefatos. Nem tiveram tempo de reagir e a situação de repente piorou. Lu Yue já estava correndo para Lin Xiu. Você está bem? Estou bem. Lin Xiu balançou a cabeça e rastejou de volta. A parte superior do tronco de suas roupas estava preta e carbonizada. O raio laser era muito forte e destruiu suas caras vestes de batalha. Se não fosse por seu poderoso corpo físico, ele teria morrido. Deveria ser um rifle laser do tipo franco-atirador. Apenas esses rifles têm tanto poder neles. Eu vou matá-lo. Lu Yue ergueu a espada e saiu correndo. Mas quando ela apareceu na estrada, muitos raios laser dispararam contra ela de todas as direções. Zhang Yin e os outros correram rapidamente para Lin Xiu. Lu Yue evitou os raios laser. Ela viu um prédio aberto e correu para dentro dele. Ele deveria estar morto, certo? O cara que atirou em Lin Xiu com o grande rifle laser franziu a testa e murmurou para si mesmo. Capítulo 180. Equipe de caça. Embora não tenha havido explosão, ele deveria estar morto por ter sido atingido no peito, certo? Ao mesmo tempo, ele viu uma jovem sair correndo e todos os agentes escondidos nos prédios apertaram os gatilhos.
mas a jovem foi extremamente rápida e conseguiu evitar todos os raios laser para sua surpresa. Atenção, atenção! Alguém está subindo correndo o edifício e O rosto do homem mudou e rapidamente gritou para o dispositivo de comunicação em sua camisa. Eles eram uma equipe de caça nas ruínas do G-17 e eram especializados no uso de várias armas, locais e edifícios ocultos para caçar feras evoluídas. Além disso, eles aceitaram recompensas e quando viram Lin Xiu, aproveitaram a oportunidade para atacar. Embora também fossem guerreiros, eram mais fracos em termos de combate corpo a corpo. Monitor de aula, você está bem? Li Ping perguntou. Estou bem. Lin Xiu balançou a cabeça e pegou um pequeno frasco e aplicou líquido nas feridas. Uma sensação de entorpecimento se instalou e sua dor desapareceu gradualmente. Quem diabos são eles? Zhang Yin franziu a testa. Vou dar uma olhada. A expressão de Lin Xiu era ruim. Independentemente de quem fossem os emboscadores, qualquer pessoa comum ficaria brava por sofrer um ataque furtivo. E ele não sabia da situação de Lu Yui. Lin Xiu segurou sua lança e ao sair, alguns raios laser voaram em sua direção. Bang, bang, bang. Muitos raios laser caíram e formaram muitos buracos no chão. Mas Lin Xiu já estava preparado e evitou todos eles. Caramba! Ele tem olhos crescendo nas costas? Lá. Enquanto se esquivava dos raios laser, ele olhou e investiu sob um prédio. Atenção! Atenção! 2 intrusos entraram nos edifícios e 1 e 2 separadamente. As pessoas ficaram ansiosas quando viram Lin Xiu entrar em outro prédio. Mas eles estavam nos andares mais altos. Desde que vissem pessoas subindo as escadas, poderiam simplesmente usar seus rifles laser para atirar. Eles tinham rifles de última versão que eram extremamente destrutivos e podiam até causar ferimentos graves através de vestes de batalha que tinham maior defesa. O que fazemos agora? Jian Li olhou para fora e perguntou. O chão tinha muitos buracos causados pelos raios laser. Eles não ousaram agir de forma imprudente sob os ataques concentrados. Afinal, suas habilidades de resposta eram inferiores às de Lin Xiu e Lu Yui e morreriam ou ficariam aleijadas se fossem atingidas pelos raios laser. Devíamos esperar um pouco. O monitor de classe e Lu Yui deveriam ser capazes de matá-los. Embora Zhang Yin quisesse lutar, ele sabia que eles não eram fortes o suficiente e poderiam morrer tentando sair. Droga! Por que haverá essas pessoas aqui? Zhang encerrou os dentes e deu um soco na parede, infeliz. Há todo tipo de pessoa na ruína do G-17. Você acha que a Academia da Região Sagrada são as únicas pessoas aqui para treinar? Li Ping disse. Existem até guerreiros especializados em matar e caçar. Assim que ele disse isso, ruídos surgiram de lado e assustaram o trio. Eles imediatamente levantaram suas armas. Assim que se viraram, viram algumas figuras brancas. Espere. Estamos do mesmo lado. Assim como Zhang Yin e os outros prenderam a respiração, vozes foram ouvidas do outro lado. Quando olharam com atenção, os recém-chegados também usavam vestes com as insígnias da Academia da Região Sagrada. Classe 10 do Campus Norte. Classe 10 do Campus Sul. Eles se entreolharam por um momento e deixaram escapar um para o outro. Ambas as equipes da classe 10 de repente sentiram camaradagem como as pessoas mais empobrecidas. Por que vocês estão aqui? Zhang Yin viu que o grupo de 5 pessoas estava coberto de terra e parecia estar em uma situação difícil e perguntou. Acabamos de chegar aqui, mas parece que há pessoas acima usando rifles laser para matar feras evoluídas. Quase fomos baleados. Um deles disse com uma pitada de medo em sua voz. Onde estão seus outros 2 membros? Eles viram que a turma 10 do Campo Sul tinha apenas 3 pessoas e perguntaram com curiosidade. Eles foram lidar com essas pessoas. Li Ping respondeu. Lidar com eles? Isso é muito perigoso. Eles parecem estar no nível 3 e acima e todos eles têm rifles laser exclusivos. Um dos caras ficou surpreso com as palavras de Li Ping. E eles estavam todos nos andares superiores. Se eles subissem as escadas correndo, seriam alvejados pelos rifles laser. Ao mesmo tempo, um homem vestido de preto segurava seu rifle e apontava para a escada. Ao olhar para baixo de um ângulo, ele não fez nenhuma descoberta. Estranho, eu vi aquela garota entrando correndo, mas estava tão quieto que ficou assustador para ele. A estranha situação fez com que todo seu corpo ficasse tenso. Ele colocou seu rifle no lugar. Enquanto uma pessoa aparecesse, ela apertaria o gatilho e atiraria. Bang! Uma figura branca apareceu de repente abaixo. Ele rapidamente apertou o gatilho e disparou raios laser rápidos. Mas a figura desapareceu novamente sem deixar vestígios. Onde ela está? Suas pupilas se contraíram quando de repente ele levantou a cabeça para ver uma aura fria. Ele queria reagir, mas sentiu uma dor aguda. O sangue começou a fluir do centro de sua cabeça. Lu Yui permaneceu sem emoção enquanto olhava para a pessoa. Ela olhou em volta e começou a correr em outra direção. No 20º andar, em uma sala à esquerda. Lin Xiu murmurou para si mesmo enquanto corria para cima. Ao evitar os raios laser, ele já havia memorizado suas posições. Sou. Quando ele pisou no 19º andar, raios laser dispararam contra ele. O chão ficou imediatamente cheio de buracos. Lin Xiu chutou a parede e usou o impulso para se esquivar. Havia mais raios laser na sala de treinamento gravitacional e isso não era nada comparado à sala de treinamento. Quando o próximo raio laser saiu, Lin Xiu confirmou a posição e avançou. Capítulo 181. Obtendo o cristal estranho. O homem com a arma laser que queria atirar viu essa cena e suas pupilas se contraíram repentinamente. Justamente quando ele queria continuar a erguer a arma e atirar em Lin Xiu, uma luz fria brilhou e sua cabeça foi penetrada diretamente. Sangue fresco jorrou em um instante como uma flor de ameixa vermelho sangue. Lin Xiu ficou aqui e tirou a lança Darked de sua cabeça, depois olhou em volta. Parecia não haver mais ninguém deste lado. Essas pessoas estavam muito bem armadas.
Todos eles usavam os mais recentes trajes de combate e tinham novas armas laser. Por que eles os atacaram de repente? Eles queriam os cristais Odd? Lin Xiu ouviu um leve barulho neste momento e rapidamente se abaixou no canto. Bang, bang, bang. Raios laser disparados de todas as direções. As paredes estavam cobertas de buracos. Encontrei o alvo. Todos se reúnem e atacam. Os homens segurando armas laser neste andar aproximaram-se lentamente na direção por onde Lin Xiu havia escapado. A boca das armas laser em suas mãos também estava apontada naquela direção neste momento. Assim que houvesse algum movimento ali, eles puxariam o gatilho e atirariam. Lin Xiu se escondeu atrás e franziu as sobrancelhas. Olhando os buracos na parede em frente, se ele sair, vai levar um tiro e virar peneira. No momento, seu traje de combate não poderia suportar tantos disparos de raio laser e mesmo que pudesse suportar, o impacto ainda estaria lá. Ele tem que pensar em uma maneira. Bang, bang, bang. Os homens com armas laser aproximaram-se lentamente daquele lado. No segundo seguinte, quando uma luz brilhante brilhou, eles puxaram o gatilho diretamente e atiraram descontroladamente. Habilidade. Vendo os pássaros flamejantes aparecerem, essas pessoas ficaram chocadas e recuaram para evitá-los. A desvantagem de usar armas é que eles não podem lutar em combate corpo a corpo e só podem se esquivar ao encontrar esse tipo de habilidade. Saia rapidamente do caminho. A temperatura desses pássaros flamejantes era extremamente alta e eles morreriam queimados se atacassem nesta situação. Essas pessoas já haviam esquecido de apontar suas armas para Lin Xiu e ficaram todas confusas com os pássaros flamejantes que continuavam voando. Neste momento, uma figura negra saiu correndo de dentro. Svi. Soou como uma rajada de vento e vários homens que evitavam os pássaros em chamas tiveram vestígios de sangue aparecendo em seus pescoços em uma fração de segundo. Bang, bang, bang. Alguns dos homens atrás recuperaram a razão e começaram a puxar o gatilho de suas armas laser. Um grande número de raios laser foi disparado. O lugar ficou coberto de buracos em um instante. Mas a reação de Lin Xiu foi simplesmente rápida demais. Mesmo em um lugar tão estreito, sua capacidade de esquiva ainda era muito forte. Essas pessoas seguravam armas laser e não eram páreo para Lin Xiu no combate corpo a corpo. Seguindo o movimento contínuo da lança Dark Edge em sua mão, aqueles que seguravam as armas laser foram derrubados por Lin Xiu, um por um. Você é o líder? Lin Xiu viu um homem à sua frente cujas roupas e armas eram obviamente diferentes daquelas pessoas. Ele apontou a ponta da lança para ele e disse com indiferença. Os olhos do homem se arregalaram, e ele não conseguia acreditar que Lin Xiu conseguiu lidar com todos os seus companheiros em tão pouco tempo. Nesse momento, ouviu-se um grito vindo do prédio oposto e um homem foi expulso do prédio alto. Deve ser Lu Yui quem fez isso. Vendo esta cena aterrorizante, o homem ficou ainda mais assustado. Por que você está me atacando? Lin Xiu disse claramente. O olhar do homem mudou um pouco e quando ele estava prestes a puxar o gatilho, a lança Dark Edge de Lin Xiu o atingiu e partiu a arma laser ao meio. Não me mate. Ele se submeteu completamente ao seu destino quando viu esta cena e implorou com uma expressão de horror nos olhos. Eu simplesmente aceitei uma missão na rede de caça. Rede de caça? Lin Xiu lembrou-se de Lu Lili dizendo que havia uma recompensa por ele no site. A recompensa era de 10 milhões de moedas sindicais. Ok, você pode ir para o inferno. Lin Xiu assentiu. Antes que o homem pudesse falar, Lin Xiu apertou a mão direita e a lança Dark Edge penetrou no peito do homem. Por causa do sangue que escorria dessas pessoas, os arredores tinham um fedor sangrento. Lin Xiu olhou mais de perto e havia uma mochila volumosa atrás do homem. Depois de ponderar por algum tempo, Lin Xiu arrancou sua mochila dele. Quando ele abriu, além de muitos itens comuns, havia muitos cristais estranhos dentro. 2 cristais ímpares de nível 5, um de nível 4 e o restante de nível 3. Lin Xiu não pôde deixar de balançar a cabeça olhando para essas coisas. Os cristais ímpares de nível 5 foram considerados um ganho, mas aqueles cristais ímpares de nível 3 foram inúteis. Mas ele poderia absorver a energia interior. Sem hesitação, depois de colocar os 2 Odd Cristais de nível 5 em sua mochila, ele pegou os Odd Cristais restantes e começou a usar sua técnica de cultivo. A energia do cristal Odd foi rapidamente absorvida por Lin Xiu com o uso da técnica de cultivo. Em um curto período de cerca de 5 minutos, a energia dos cristais Odd foi completamente absorvida e os cristais Odd com cores diferentes tornaram-se transparentes, o que significava que a energia interna havia desaparecido e agora eram apenas pedras inúteis. Roli, isso é para você comer. Lin Xiu pegou um dos cristais ímpares de nível 4 e colocou-o na mochila atrás dele. Roli saiu da mochila rapidamente e pegou o cristal Odd e lentamente começou a comer. SSSSSS. Quando Lin Xiu estava prestes a ir embora, ele percebeu um barulho estranho ao seu redor. Isso lhe deu uma sensação assustadora. Ele se virou e olhou para cima. Ao lado dos cadáveres das pessoas que acabavam de ser mortas por ele, apareceram muitos ratos roendo seus cadáveres. Os rostos de algumas pessoas foram comidos diretamente por aqueles dentes afiados. O barulho feito quando os ratos morderam deu arrepios em Lin Xiu. Há tantas coisas estranhas aqui? Lin Xiu desceu e quando saiu pela primeira vez na estrada, viu Lu Yui também descendo e segurava algo na mão. Feito? Lin Xiu perguntou em voz alta. Hein? Lu Yui assentiu e jogou algo brilhante para Lin Xiu. Capítulo 182. Rachaduras espaciais. 3 cristais ímpares de nível 5. Aprendi com essas pessoas, disse Lu Yui. Eu também consegui 2 cristais estranhos de nível 5. Lin Xiu assentiu. Adicionando os outros 3 cristais Odd, sua equipe já conseguiu 8 cristais Odd de nível 5 e este foi apenas o primeiro dia. Parece que as chances de ganhar o primeiro lugar ainda eram bastante altas. Lin Xiu. Vendo Lin Xiu e Lu Yui voltando, Zhang Yi e os outros acenaram surpresos. Lin Xiu assentiu.
Quando ele olhou para eles, descobriu que havia outros 5 estranhos com Zhang Yin e o resto. Classe 10 do Campus Norte? Lin Xiu viu o emblema neles e não sabia se ria ou chorava. Que coincidência, eles estavam todos na classe 10. E olhando para seus rostos empoeirados e sujos, eles provavelmente encontraram muito perigo aqui esta manhã. Olá! Essas pessoas sorriram nervosamente ao olhar para Lin Xiu e Lu Yui. Eles tinham visto os nomes de Lin Xiu e Lu Yui na lista de calouros da torre do torneio, que tinha suas fotos ao lado de seus nomes. Vendo que essas duas pessoas estavam na classe 10, seus olhos se encheram de choque. Lin Xiu assentiu e depois de cumprimentá-los, olhou para Zhang Yin e os outros e disse: as pessoas acima foram eliminadas por nós e até obtivemos alguns cristais ímpares de nível 5. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Zhang Yin e os outros riram. Esses caras realmente nos deram cristais odd de graça. Vamos continuar em frente. Lin Xiu pensou um pouco e disse: a força dessas pessoas também estava em torno do rank 3. Quanto mais fundo eles entrassem nas ruínas do G17, mais perigoso se tornaria. Se essas pessoas os acompanhassem, eles definitivamente os arrastariam para baixo. Espere. Assim como Lin Xiu disse isso, um cara alto do grupo de pessoas da turma 10 do Campus Norte se levantou. Qual é o problema? Acho que podemos fazer um acordo. O homem alto e robusto da turma 10 do Campus Norte olhou para Lin Xiu e disse em voz alta: qual negócio? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Podemos usar uma informação para trocar cristais odd com você. O homem robusto disse. Ele parecia muito confiante de que Lin Xiu definitivamente concordaria com este acordo. Que informações você tem? Lin Xiu estreitou os olhos. Rachaduras espaciais. Eu sei que há uma fenda espacial em algum lugar. O homem robusto disse em uma voz profunda. Ao ouvir as palavras rachaduras espaciais, o olhar de Lin Xiu e dos outros mudou. Nos últimos anos, choques espaciais ocorreram ocasionalmente em vários lugares da Terra, resultando em algumas fissuras espaciais. Algumas criaturas ou tesouros de outros mundos saíram dessas fendas espaciais. Mas esse tipo de fenda espacial desapareceria após um período de tempo. Foi muito mágico e até agora ninguém sabia como isso acontecia. Mas o que era certo era que definitivamente haveria algo de outro mundo em torno dessas fendas espaciais. Tesouros e coisas do gênero também eram altamente possíveis. Como você prova que suas palavras são confiáveis? Lin Xiu disse levemente. Se a informação dele fosse precisa, então valeria a pena dar uma olhada. Cartão de informações. Podemos deixar nossos cartões de informações com vocês e vocês podem devolvê-los para nós depois que vocês retornarem. O homem robusto continuou a dizer. Lin Xiu balançou a cabeça. Este cartão não tem utilidade para mim. Só não queremos voltar a ficar em último lugar. Contanto que você nos dê 3 cristais ímpares de nível 5, eu lhe direi a localização desta fenda espacial. O homem robusto disse. Era muito provável que houvesse criaturas horríveis de outras dimensões nessas fendas espaciais e isso era uma questão tanto de perigo quanto de oportunidade. Mas este lugar era simplesmente muito perigoso. Eles estavam apenas nas fronteiras e quase não conseguiam ir mais longe. Claro, Lin Xiu ponderou por um momento, depois tirou diretamente 3 cristais odd de nível 5 de sua mochila e jogou os cristais para eles. Você confia em mim? Neste momento, o homem robusto ficou atordoado. Ele nunca esperou que Lin Xiu fosse tão direto. De qualquer forma, estamos na mesma academia. Se você mentir para mim, não seria fácil para mim encontrar você? Lin Xiu sorriu. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, as pessoas da turma 10 do Campus Norte sorriram amargamente. O que Lin Xiu disse era de fato verdade. Depois de receber os cristais odd de Lin Xiu, o homem pegou seu telefone e enviou um mapa para o telefone de Lin Xiu. Siga de acordo com o mapa acima e essa é a fenda espacial. Fique tranquilo, embora a força da classe 10 do Campus Norte não seja tão boa quanto a sua, nunca mentiremos. Lin Xiu assentiu. Depois de se separar dessas pessoas, Zhang Yin hesitou por um momento, depois disse a Lin Xiu, você acha que isso é real? No momento em que as palavras de Zhang Yin estavam sendo pronunciadas, os olhos de Jian Li e Li Ping se voltaram para Lin Xiu. Você poderia dizer se alguém está mentindo através de sua expressão e olhar. Não há dúvida de que o que eles estão dizendo é verdade. Lu Yui, que estava ao lado de Lin Xiu, disse baixinho. Na verdade, não acho que eles estejam mentindo, vamos lá dar uma olhada. Lin Xiu segurou a lança longa na mão direita e a lança Dark Edge na mão esquerda, depois prosseguiu para a área marcada no mapa. Esta chamada fenda espacial parecia estar em algum lugar no centro desta cidade. À medida que Lin Xiu e os outros continuavam a caminhar, havia cada vez mais coisas parecidas com musgo no chão ao redor e estava um pouco molhado. Havia muitas vinhas estranhas entrelaçadas na superfície desses edifícios. Tenha cuidado, acho um pouco estranho. Lin Xiu franziu a testa, seus olhos examinando constantemente ao redor. Quieto, está muito quieto aqui. Guincho, guincho, guincho. Eles acabaram de entrar na rua em ruínas em frente quando um som estranho soou, fazendo com que o tenso Li Ping exclamasse. É apenas um rato. Zhang Yin deu um suspiro de alívio ao ver claramente as criaturas sombrias. Esses ratos eram um pouco grandes, parecidos com o tamanho de coelhos, e suas bocas estavam cheias de dentes irregulares, o que parecia muito nojento. Tantos esqueletos, as poucas pessoas continuaram avançando e na próxima esquina, os olhos de Jian Li se arregalaram enquanto ele olhava para a cena à frente, tremendo. Na rua em frente havia ossos por toda parte. Parecia que alguns pertenciam a humanos e alguns eram feras evoluídas. E nos ossos parecia haver alguns ratos em pé. Tenha cuidado, não os ataque. Capítulo 183, Enxame de ratos horrorizados. Assim que Lin Xiu falou, Li Ping imediatamente atacou um rato que passou por seus pés. Bang! Quando o sabre de Li Ping foi cortado, o enorme rato foi cortado ao meio e sangue espirrou por toda parte. Correr. Lin Xiu viu essa cena, já sabia que era tarde demais.
Li Ping e o resto ficaram intrigados. Eles não mataram um rato? Mas quando se viraram para olhar para frente, descobriram que aqueles ratos enormes pareciam enlouquecer e corriam loucamente em direção a eles. A rua inteira na frente deles estava completamente preta, escondendo o céu e cobrindo a terra, e todos eram ratos. Meu Deus! Ele ficou chocado ao ver esta cena. Ave da Fênix. Lin Xiu rugiu e a lança Darked em sua mão bateu com força quando os pássaros flamejantes voaram instantaneamente para fora da lança. Esses ratos pareciam ter sofrido algumas mutações. Mesmo que fossem tocados por esses pássaros flamejantes, não morriam imediatamente. Caramba! Uma parte dos ratos já havia escapado dos pássaros em chamas neste momento. Os ratos correram para frente e depois atacaram Lin Xiu e os outros. Eles abriram a boca e você podia ver claramente as duas fileiras de dentes afiados lá dentro. Parecia excepcionalmente horrível. A expressão de Lu Yui também ficou um pouco desagradável. Com o aceno da longa lança em sua mão, a aura da espada se transformou em uma forma crescente e atacou. Os ratos que correram foram todos cortados em dois em pouco tempo. Vá rapidamente. Lin Xiu acenou com as mãos continuamente e os pássaros flamejantes foram soltos em grande número. Eles se reuniram no cruzamento em frente, formando uma enorme tempestade de chamas. Jin. Parabéns, mestre, por matar ratos negros de nível 13 e ganhar 15.000 de experiência. Parabéns, mestre. Embora o som dessas instruções continuasse soando em sua mente, Lin Xiu não estava com humor, porque esses ratos eram muito perigosos. Ele apenas verificou com o olho analítico e essas malditas coisas geralmente só comem zumbis. Mas quando provocados, atrairão um enxame e se vingarão. Suas garras e dentes liberavam alguns fluidos tóxicos de seus corpos e esses fluidos também continham vírus. Se tocado acidentalmente, seria problemático. Quando Lin Xiu usou Ave of the Fênix, todos rapidamente correram para a frente. Depois de fazer curvas e contornar esquinas, nenhum daqueles ratos aterrorizantes os perseguia mais. Desculpe, sinto muito. Li Ping encostou as costas na parede atrás dele. Enquanto ofegava, ele olhou para Lin Xiu se desculpando. Aquele rato rastejou sobre seus sapatos agora há pouco e ele achou isso muito nojento. No entanto, ele não esperava que apenas matar um rato atrairia um enxame de ratos para se vingar. Nesse tipo de situação, se você não tomar cuidado, provavelmente será engolido pelos ratos e virará esqueletos. Apenas tenha cuidado no futuro. Lin Xiu disse desamparado. O olho analítico foi muito útil. Caso contrário, Lin Xiu não saberia que esse tipo de rato era tão nojento. Parece que chegaremos em breve. Lu Yui olhou em volta neste momento e disse em voz alta. Deve estar à frente. Lin Xiu acenou com a cabeça e olhou o mapa em seu telefone. O local era no pátio dos fundos do prédio da frente. Existe realmente uma fenda espacial aqui? Zhang Yin ainda não estava um pouco convencido. Ele só ouviu falar desse tipo de coisa, mas nunca tinha visto uma antes. Neste momento, ele ainda estava um pouco em dúvida. Mas ouvi dizer que essas fendas espaciais podem ter algumas feras aparecendo de outras dimensões. Jian Li disse com uma expressão séria no rosto. Sempre haveria oportunidades e riscos nesse tipo de situação. Foi dito que alguns guerreiros poderosos obtiveram alguns tesouros extraterrestres nas fendas espaciais, o que os tornou muito poderosos. Dê uma olhada e descobriremos. Não podemos desperdiçar esses cristais Odd. Lin Xiu disse. Embora não soubessem como a informação foi obtida, já que já a negociavam com cristais Odd, não havia outra maneira senão conferir. Eles continuaram em frente e havia muitos cadáveres em decomposição no chão, emitindo um cheiro desagradável. Mas ele não viu aqueles ratos nojentos, o que deixou Lin Xiu um pouco desconfiado. É preciso saber que as características desses ratos pretos de nível 3 eram comer cadáveres em decomposição. Havia um prédio alto na frente, mas estava coberto de musgo e algumas áreas estavam corroídas. De acordo com o mapa, a chamada fenda espacial ficava em um enorme pátio atrás do prédio. Você sente isso? Quando Lu Yui caminhou pela primeira vez até a frente do prédio, as pupilas de seus olhos se contraíram ligeiramente e ela disse a Lin Xiu. Deveria ser verdade. Lin Xiu também assentiu. Parado ali, Lin Xiu sentiu que a energia do ar ao redor se tornou muito forte. Não apenas Lin Xiu e Lu Yui, mas Zhang Yi e os outros também sentiram que algo estava errado. A técnica de cultivo consistia em absorver a energia do ar e depois usá-la para fortalecer e até melhorar o corpo. Geralmente a energia do ar na Terra é constante. Se você deseja absorver uma grande quantidade de energia para fortalecer e melhorar seu corpo, você só poderá absorver o tipo de energia de um cristal estranho. Mas agora que Lin Xiu e os outros estavam aqui, ele podia sentir como se a energia tivesse se tornado mais forte. Foi definitivamente uma sensação incomum. E Lin Xiu passou por tantas batalhas que seu corpo podia sentir instintivamente que havia algo extraordinário neste edifício. Tenha cuidado. Acho que há um sujeito grande lá dentro. Lin Xiu segurou sua lança Darked firmemente com as duas mãos e disse enquanto prendia a respiração. Lin Xiu e Lu Yui caminharam na frente. Todos também seguravam suas armas firmemente em suas mãos enquanto avançavam lentamente. Roli, que ainda estava nos ombros de Lin Xiu, parecia sentir algo neste momento. Segurou seu corpo rechonchudo com as duas mãos e meteu-se na mochila. Havia muitas teias de aranha ao redor do portão do prédio. A porta estava aberta e parecia ter sido danificada por algum impacto. O tempo aqui estava sombrio, mas nessa época o ambiente dentro do prédio ficou ainda mais escuro. Gole, Li Ping e Jian Li estavam com suor frio escorrendo pela testa e o ambiente estranho os fez engolir a saliva de medo. Capítulo 184. O fogo do lótus vermelho está tão escuro, Zhang Yin disse em voz alta. O interior deste edifício estava completamente escuro e a visibilidade era muito baixa. Ah,
Só então, Jian Li de repente sentiu seu pé sendo puxado por alguma coisa e gritou de susto. Uma mão podre de repente pegou seu pé. Bang! Zhang Yin viu esta cena e correu. Ele ergueu a arma e desceu, cortando o braço podre que havia pego o pé de Jian Li. Vá para o inferno. Jian Li ficou surpreso, olhou para o corpo de um zumbi caído no chão e cortou diretamente. Bang bang bang! Seu corpo foi cortado em vários pedaços num instante. Para Li Ping também pegou uma pequena lanterna neste momento e tudo ao seu redor ficou mais brilhante. Quando ele viu essa cena claramente, ele não pôde deixar de suspirar. Havia muitos cadáveres no chão. Eles estavam vestindo trajes de combate, então ficou claro que eram zumbis guerreiros que foram infectados. Mas o que é estranho é que seus corpos pareciam enrugados, como se a carne e o sangue dentro deles tivessem sido sugados. Ele já estava morto. Você provavelmente pesou acidentalmente em sua mão. Lin Xiu olhou para Jian Li e disse em voz alta. Jian Li estava muito nervoso agora e em vez disso se assustou. Mas o que são essas coisas com a lanterna que Li Ping pegou iluminando o local? Jian Li pôde ver claramente que o cadáver do zumbi que acabará de ser cortado em pedaços parecia ter algumas coisas azuis rastejando para fora. Parecem insetos. Zhang Yin também percebeu essas coisas e se sentiu mal. Como poderia haver algo assim nos cadáveres desses zumbis? Lin Xiu olhou para lá e viu o cadáver do zumbi que Jian Li havia cortado em pedaços. Parecia que havia bugs surgindo também. Sem qualquer hesitação, ele ativou o olho analítico. Besouro de asa azul grau 2, jovem, características. Criatura de outra dimensão, forte capacidade reprodutiva. Vive na carne de qualquer criatura e sobrevive comendo a carne do hospedeiro. Vendo isso, as pupilas de Lin Xiu se contraíram. Parecia que o interior de todos os cadáveres no chão estava cheio dessas malditas coisas. Com esse pensamento, Lin Xiu ficou arrepiado. Ele pegou a lança Dark Edge e cutucou diretamente os poucos besouros de asas azuis que haviam rastejado para fora. Bang bang bang! Seus corpos explodiram em um instante. Havia muito pouca experiência em matar essas coisas para valer a pena mencionar. Tenha cuidado, provavelmente ainda existem muitos desses insetos estranhos nos cadáveres desses zumbis. Não pise nos cadáveres. Lin Xiu avisou. Se essas malditas coisas entrassem em seu corpo, seria realmente um problema. Hein? Zhang Yin e os outros assentiram. A situação aqui era muito estranha e agora eles também estavam muito cautelosos e sérios. Eles continuaram andando e logo viram um raio de luz. No final do primeiro andar havia uma enorme janela francesa, mas como havia muito sangue e teias de aranha nela, eles não conseguiam ver a cena por trás. Com o aceno da lança Dark Edge, Lin Xiu lançou um pássaro flamejante e todas as teias de aranha foram queimadas. Eu vejo isso. Como o grande número de teias de aranha que bloqueavam a frente foram queimadas, Li Ping iluminou sua tocha e ela pôde ver que no pátio parecia haver uma sombra enorme. Lin Xiu se aproximou e saiu diretamente pelas janelas francesas. Quando ele chegou ao pátio atrás, seus olhos se arregalaram. No espaço acima apareceu uma enorme rachadura. Parecia que o espaço havia sido rasgado e estava escuro como breu por dentro, com relâmpagos de vez em quando. No chão do pátio havia muitas pedras azuis escuras que pareciam ter caído da fenda espacial. Este enorme pátio parecia um pequeno parque coberto de pedras azuis escuras. Havia muitas rachaduras estranhas na pedra. Não eram rachaduras, pareciam mais um padrão. Tantas pedras, Zhang Yin e os outros disseram para si mesmos enquanto olhavam para essas pedras de formato estranho com a boca aberta. Lu Yui já havia caminhado para frente e com a espada na mão, ela cortou com força as pedras. Droga, a longa espada atingiu a pedra e soou como se metais colidissem. Deve ser algum tipo de metal muito duro. Lu Yui observou com atenção e disse em voz alta. Lin Xiu também cutucou com sua lança Dark Edge. Era verdade. Essas coisas pareciam pedras, mas pareciam ser algum tipo de metal especial. Neste momento ainda havia fumaça branca saindo dessas coisas como se tivessem caído há pouco tempo e o impacto fez com que uma parte dela queimasse. Seria muito bom se os trouxéssemos de volta para fabricar armas, hein? Li Ping olhou para as pedras e disse surpreso. Será possível que apenas essas pedras tenham caído desta fenda espacial? Zhang Yin disse curiosamente. Deveria haver outras coisas nessas fendas espaciais, como feras. Mas essa fenda espacial era tão grande que não havia nada ao seu redor. Vamos lá e dar uma olhada. Lin Xiu pisou nessas pedras estranhas e continuou andando. Lu Yui também seguiu de perto Lin Xiu e os dois pularam para frente rapidamente. Espere por nós. Quando chegaram a esse grupo de pedras, viram que as pedras à frente pareciam como se algo as tivesse feito ficar vermelhas. Lin Xiu e Lu Yui sentiram isso e o ambiente pareceu esquentar. À medida que Lin Xiu se aproximava, a sensação de queimação se tornava mais forte e a temperatura ambiente ultrapassava pelo menos 50 graus. À medida que Lin Xiu se aproximava, a temperatura aumentou drasticamente. Ele olhou mais de perto e a área à sua frente. Até mesmo o ar ao redor parecia distorcido devido ao calor escaldante. O que é isso? Ele tolerou a temperatura escaldante e continuou andando. Então, Lin Xiu encontrou uma enorme área submersa no meio do grupo de pedras. Abaixo disso, havia um lótus vermelho ardente. Não era um lótus. Era como um lótus vermelho especial feito de corpos energéticos. Fogo de lótus vermelho. Quando Lu Yui viu isso, ela revelou uma expressão chocada em seu semblante geralmente inexpressivo. Capítulo 185 Lutando. O que é o fogo de lótus vermelho? Lin Xiu perguntou quando ouviu Lu Yui. Parecia fogo, mas não parecia e era mais como uma bola de energia.
Assemelhava-se à energia dentro de cristais estranhos, mas os cristais estranhos estavam em estado sólido. Um tipo de energia muito poderoso e parece um lótus de fogo. Lu Yui respondeu. Zhang Yin e os outros correram e sentiram que o ambiente estava extremamente quente a ponto de ficarem encharcados de suor. Quando viram o fogo do lótus vermelho, as expressões em seus olhos mudaram. Que energia poderosa! Zhang Yin murmurou para si mesmo quando viu o fogo do lótus vermelho. Pode-se dizer que a energia acumulada dentro dela é igual a muitos cristais estranhos somados. E era um pouco diferente dos cristais estranhos comuns. Pode ser absorvido? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou. Continha energia extremamente poderosa e Lin Xiu pensou em usar sua técnica de cultivo para absorvê-la. Não é muito perigoso. Se você for descuidado, todo o seu ser será desintegrado. Lu Yui balançou a cabeça. Então de que adianta isso? Viemos aqui por nada? Lin Xiu estava descontente com a inutilidade do item. Ele sentiu que se fosse capaz de absorver a poderosa energia interior como absorver um cristal estranho. Todo mundo rápido. Por aqui. Naquele momento, gritos puderam ser ouvidos nos prédios de onde eles tinham acabado de vir. Lin Xiu virou-se para descobrir alguns estudantes da academia da região sagrada se aproximando. Droga, as pessoas chegaram aqui um passo à nossa frente. O líder viu e ficou um pouco surpreso. Classe 2 do Campus Norte? Zhang e Jian Li notaram a insígnia em suas roupas e disseram. Os 5 ignoraram a equipe de Lin Xiu e seguiram em frente e viram o fogo do lótus vermelho transbordando de energia e seus olhos se encheram de alegria. Na verdade, há um tesouro. Os olhos do jovem brilharam. Li Mo Huaming, preparem as ferramentas, estamos levando isso embora. Seguindo suas ordens, os 2 caras ao lado dele começaram a vasculhar suas malas e tiraram algumas ferramentas. Uma era uma caixa única e a outra tirou algumas espátulas exclusivas. Espere, encontramos isso primeiro. Lin Xiu percebeu suas ações e franziu a testa e bloqueou sua frente. O jovem que deu as ordens avaliou Lin Xiu, depois olhou para a insígnia em suas vestes e riu. Turma 10 do Campo Sul? Você não pode aceitar isso e mesmo que pudesse. É inútil para você. E você nem consegue agarrá-lo. Se vale ou não para nós, não é problema seu, mas se você insiste em ser assim, podemos considerar que você está tentando roubá-lo. Lin Xiu perguntou friamente. Ha. O cara riu alto ao ouvir Lin Xiu. Sim, eu quero pegá-lo. O que você pode fazer? O jovem parou de rir e olhou para Lin Xiu. A atmosfera ficou extremamente séria de repente. Então vamos simplesmente matar você. Lu Yui falou e imediatamente atacou o jovem. Suas pupilas se contraíram quando ele levantou suas 2 lâminas curtas e bloqueou o ataque dela. Clank. Livrar-se deles. O jovem ficou furioso com o ataque repentino de Lu Yui e rugiu. Seu avô, Jian Li e Li Ping ergueram seus sabres e atacaram. Eles também ficaram irritados. Chegaram com muita dificuldade e os inimigos queriam arrebatar o tesouro. Clank. Lu Yui moveu-se extremamente rapidamente e lançou muitos ataques contra seu oponente. Depois de alguns confrontos, um som alto saiu. Lin Xiu segurou Dark Edge e avançou. Além de seu oponente que usava 2 lâminas curtas, os outros 4 empunhavam sabres largos. Eles eram todos guerreiros de nível 4, fazendo com que Zhang Yin e os outros estivessem sob grande pressão. Lin Xiu enfrentou 2 oponentes e conseguiu aliviar um pouco o estresse. Você é Lu Yui? O oponente de Lu Yui perguntou com os dentes cerrados. Ela era simplesmente muito poderosa e havia apenas uma senhora que poderia comandar tal força na academia da região sagrada, Lu Yui, que estava na lista de classificação. Porque ela está na classe 10 do Campo Sul. Tu falas demais. A expressão de Lu Yui não mudou quando ela avançou com a espada na mão e respondeu com indiferença. Suas artes de espada eram extremamente afiadas e o faziam sentir muita pressão. Depois de alguns confrontos, sua mão ficou dormente. Droga, como ela treinou sozinha, porque ela é tão chata. Lin Xiu sentiu a pressão contra 2 guerreiros de rank 4. Entre os ataques, Lin Xiu de repente esfaqueou um de seus oponentes. Sua lança imediatamente se transformou em 10 pós-imagens. O cara ficou assustado. Ele imediatamente usou sua habilidade na tentativa de bloquear os ataques. Clank. Sob o feroz ataque de lança, sua arma tinha muitos amassados. Droga, Li Ping foi descuidado e cortou o braço. Suas vestes de batalha imediatamente se separaram e o sangue jorrou. Zhang e Jian Li também sofreram ferimentos no corpo. A diferença era de apenas um posto, mas a diferença de força era muito grande. Eles foram forçados a um estado defensivo passivo e quase foram mortos. Mas eles não tiveram outra escolha e se concentraram na defesa. Se eles relaxassem, eles morreriam. Gulu. Neste exato momento, ninguém notou muitas criaturas grandes nas paredes dos edifícios que permaneciam estacionárias. Mas por causa de suas batalhas, as criaturas começaram a se mover lentamente. Vai e morra. Um dos oponentes revelou um sorriso sinistro e olhou para Zhang Yin, que estava ofegante com o braço machucado. Ele segurou seu sabre com as 2 mãos e saltou para frente. Ele queria cortar Zhang Yin em 2. Gulu. Mas bem neste momento, um som estranho saiu e o guerreiro que estava no ar de repente sentiu uma figura iminente acima dele. Era como se algo tivesse subitamente vindo de cima dele. Que diabo é isso? Capítulo 186, engolido. Ele levantou a cabeça e olhou, mas não viu nada, mas foi esmagado no chão. Estrondo. Um barulho alto saiu e fez os arredores tremerem. Todos pararam no meio da briga e se viraram para olhar. Para sua descoberta chocante, eles viram uma criatura gigantesca parecida com um besouro. Eles tinham poder negro nas costas e quando os guerreiros olharam para cima, notaram mais 2 ou 3 nos edifícios. A pólvora negra nas costas deles era quase idêntica ao exterior dos edifícios. Se não olhassem com atenção, ninguém notaria tal coisa. Não admira que não tenham visto nada, todas as criaturas estavam dormindo. Caramba! O guerreiro que foi reprimido no chão lutou para sair. Ele era um guerreiro de nível 4 e tinha um físico forte.
Embora a criatura o tivesse derrubado no chão, ele acreditava que poderia enfrentá-la. Rachadura! Mas bem nesse momento, quando ele revelou a parte superior do corpo, a criatura abriu a boca grande e revelou a densa massa de dentes afiados e o mordeu. Sangue imediatamente espirrou por toda parte. A morte brutal fez com que todos tremessem. Besouro de asas azuis de nível 6, criatura dimensional. Lin Xiu imediatamente ativou o olho analítico e recebeu informações sobre a criatura. Eles eram os adultos do besouro de asas azuis. Com seu aumento de força, o olho analítico tornou-se mais forte e ele foi capaz de visualizar informações de guerreiros que estavam em uma posição mais alta que ele e de feras evoluídas que estavam 2 posições mais altas. Mas o que significa serem categorizados como criaturas dimensionais? Eles são criaturas que ficaram sem fendas espaciais? Droga! Por que essas coisas estão aqui? O jovem que lutava contra Lu Yui mudou de expressão. Rápido, vamos! Ele ficou com uma expressão pálida quando viu seu companheiro morrer e imediatamente chamou seus outros companheiros. As criaturas eram extremamente poderosas e ele não queria lutar sob a incerteza. Clank! Ele bloqueou o ataque de Lu Yui enquanto chamava seus companheiros de equipe. Após uma explosão de força de suas pernas, ele recuou para o outro lado e saiu correndo. Vai e morra! Os 2 guerreiros de rank 4 de repente liberaram suas habilidades mais fortes contra Lin Xiu quando estavam prestes a partir. Lin Xiu sentiu uma explosão de poder surgindo de seus sabres enquanto eles desciam. O som de explosões de vácuo foi produzido ao redor deles. Lin Xiu ficou surpreso. Ele não esperava que os 2 retaliassem tão repentinamente. Julgue. Ele não poderia enfrentá-los de frente e só poderia usar essa habilidade. Ele queria ver se conseguiria repelir suas habilidades de volta para eles. Bang! Os 2 guerreiros de rank 4 queriam aproveitar a oportunidade para apunhalar Lin Xiu pelas costas, mas não perceberam que sua reação seria tão rápida. Em um segundo, a explosão de poder que eles desencadearam voltou para eles. Era como se seus ataques fossem direcionados a eles mesmos. A imensa força os fez voar. Lin Xiu não escapou ileso. Ele sentiu a força em seu peito e foi arremessado como uma pipa sendo solta. Todo seu corpo caiu no poço que continha o fogo do lótus vermelho. Lin Xiu. Lu Yui queria persegui-lo, mas suas pupilas se contraíram e correram em direção a Lin Xiu. Rápido! Os 2 cuspiram sangue e correram sem olhar para trás. Rumble, rumble. O besouro de asas azuis de nível 6 engoliu o cadáver do guerreiro e começou a se mover em direção a Zhang Yi e seu grupo. Caramba! Vendo isso, eles praguejaram e correram rapidamente na direção oposta. Quanto a Lin Xiu, ele rolou para dentro do poço e sua boca tocou o fogo do lótus vermelho. Besteira! Lin Xiu ficou alarmado e quando pensou que seus lábios seriam queimados, percebeu que o fogo do lótus vermelho havia escorregado direto para sua garganta e corpo. Uma dor imensa inundou instantaneamente todo o seu corpo. Seus ossos, carne e até mesmo suas células estavam queimando. Dor é muito doloroso. A imensa dor o impediu de falar. Ele só conseguia abrir a boca e os olhos arregalados. Lin Xiu. Lu Yui pulou e percebeu que o fogo do lótus vermelho havia desaparecido e começou a entrar em pânico. Você engoliu. Lin Xiu começou a transpirar. Ele queria falar, mas não conseguiu. Ele nunca quis engoli-lo, ele entrou em seu corpo. Lu Yui de repente segurou as mangas de Lin Xiu e pôde ver todas as suas veias se expandindo. Suas veias fluíam com energia vermelha que tremeluzia por toda parte. Foi uma visão aterrorizante de se ver. O que está acontecendo com Lin Xiu? Zhang Yi e os outros correram e viram Lin Xiu caído no chão com as veias ficando vermelhas no rosto. Todos eles abriram os olhos em choque. Nada. Lu Yui respondeu com indiferença. Ele acabou de engolir alguma coisa. Engoliu alguma coisa? Zhang Yi ficou atordoado e percebeu que a temperatura ao redor deles havia voltado ao normal, e o fogo de lótus vermelho que estava no centro havia desaparecido. Lin Xiu engoliu tudo? Zhang Yi ficou atordoado. O tesouro parecia exercer temperaturas que poderiam derreter uma pessoa. Se alguém engolisse, não estaria condenado? Ajuda! Neste exato momento, os gritos de Jian Li e Li Ping puderam ser ouvidos à distância. Vai e atrai as criaturas primeiro, não vem aqui. Lu Yui olhou para Zhang Yi e disse. Tudo bem. Zhang Yi acenou com a cabeça e saiu correndo sem hesitar. Bem neste momento, Lin Xiu de repente se levantou e rugiu com força. Cada parte de seu corpo ficou vermelha, todas as veias de seu rosto e partes de seu corpo estavam brilhando em vermelho. Até seus olhos estavam manchados com uma cor vermelha ardente. Capítulo 187. Devorando o fogo do lótus vermelho. Dói demais. Parecia que o sangue em seu corpo estava em chamas. Lin Xiu cerrou os dentes com força neste momento, tentando ao máximo aguentar. Mas essa dor estava realmente além da resistência das pessoas comuns. Era como se seu corpo estivesse prestes a derreter completamente. Depois de pouco tempo, Lin Xiu ficou tonto e seu corpo caiu no chão. A habilidade Engolfar está ativada, absorve 0,1%. Enquanto Lin Xiu estava tonto, o aviso do sistema soou. Mas neste momento, Lin Xiu não conseguia mais ouvir. Lu Yui franziu a testa ao ver esta cena. Lin Xiu estava em um estado muito perigoso agora. O fogo do lótus vermelho parecia ter invadido o corpo de Lin Xiu, deixando todo o seu corpo vermelho. Até mesmo seu traje de combate ficou extremamente quente neste momento e uma fumaça branca saiu ao seu redor. A única possibilidade agora era Lin Xiu absorver completamente o fogo deste fogo de lótus, caso contrário, não havia outra maneira de salvar Lin Xiu. Lu Yui ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou. Não havia nada que ela pudesse fazer agora e só podia esperar que Lin Xiu conseguisse sobreviver, embora ela nunca tenha ouvido falar de muitos guerreiros que pudessem fazer isso. A fonte de força no corpo de Lu Yui foi liberada neste momento. Por causa da habilidade que ela cultivou, sua fonte de força parecia ter uma espécie de atributo de gelo.
gelo. Olhando para Lin Xiu, cujo corpo ficou extremamente quente, ela levantou o corpo e abraçou Lin Xiu por trás. Uma sensação muito quente se espalhou por seu corpo instantaneamente, fazendo Lu Yui franzir a testa. Ela prendeu a respiração e continuou a liberar sua força original, envolvendo todo o corpo de Lin Xiu. Ela não tinha maneira melhor e só podia usar a força da fonte que liberava, juntamente com o efeito frio produzido por sua habilidade especial para resfriar o corpo de Lin Xiu. Caso contrário, se isso continuar, a carne e o sangue de seu corpo serão completamente queimados pelo fogo. Lin Xiu, que estava inconsciente, pareceu sentir uma leve sensação de gelo, e seu corpo, que parecia estar queimando antes, parecia muito melhor. O que Lin Xiu não sabia neste momento era que a energia do fogo do lótus vermelho estava sendo continuamente absorvida por seu corpo. Seu corpo foi inicialmente gravemente ferido, mas como Lu Yui envolveu o corpo de Lin Xiu com sua fonte de força, permitiu que o corpo de Lin Xiu se recuperasse mais rapidamente. Destruir e reparar ao mesmo tempo, esse tipo de dor intensa não era algo que as pessoas comuns pudessem suportar. Mesmo quando Lin Xiu estava inconsciente, seus dentes ainda estavam cerrados. O que aconteceu? Depois de um tempo, Lu Yui sentiu claramente que o corpo de Lin Xiu estava absorvendo instintivamente a força da fonte liberada por ela. Embora ela não soubesse o que estava acontecendo, Lu Yui continuou liberando a fonte de força de seu corpo. Droga! Zhang Yin e os outros estavam correndo descontroladamente neste momento. O besouro de asas azuis Rank 6 era realmente assustador. Não só era enorme em tamanho, mas também era muito rápido. Eles só podiam continuar fugindo e se escondendo da perseguição desse monstro. Revidar era simplesmente impossível. Cerca de meia hora se passou rapidamente, o rosto de Lu Yui ficou pálido, embora a fonte de força de seu corpo fosse muito forte, mas já se passou meia hora e ela estava quase completamente vazia neste momento. O corpo de Lin Xiu parecia ainda ter uma sensação de queimação agora. Absorção 99,1%. O que Lin Xiu não sabia era que neste momento, a habilidade Inguf estava trabalhando em conjunto com seu corpo, devorando constantemente a energia do fogo do lótus vermelho. Sua carne e sangue, órgãos, meridianos e até mesmo ossos do corpo estavam se reparando loucamente enquanto eram destruídos pelo fogo do fogo de lótus. Após o reparo, parecia estar mais forte do que antes. Lentamente, conforme o último aglomerado de energia do fogo de lótus desaparecia no corpo de Lin Xiu, um alerta soou em sua mente. Engulf completo, experiência adquirida. 310 milhões. A pele originalmente vermelha de Lin Xiu estava retornando lentamente à sua aparência original. Droga, Lin Xiu pareceu ouvir alguns barulhos altos nas proximidades. Ele lentamente abriu os olhos e sua visão turva tornou-se normal. A dor extremamente ardente em seu corpo parecia ter desaparecido, e ele se sentia muito confortável agora. Sim, incrivelmente confortável, como se tivesse uma nova vida. Lu Yui? Lin Xiu deu uma olhada e viu Lu Yui abraçando pelas costas. Ela não parecia bem e seu rosto estava muito pálido. Quando ele estava em coma agora há pouco, ele sentiu frio e havia muita força de origem. Poderia ser Lu Yui. Com esse pensamento, Lin Xiu sentiu como se seu coração tivesse sido martelado e houvesse uma sensação indescritível. Você está bem? Lin Xiu disse nervosamente neste momento. O rosto de Lu Yui ainda estava inexpressivo e ela balançou a cabeça neste momento. Mas ela olhou para Lin Xiu com uma expressão de choque. Apresse-se, absorva primeiro a energia dos cristais Zod. Lin Xiu disse severamente enquanto tirava os cristais Zod de nível 5 diretamente de sua mochila e os colocava nas mãos de Lu Yui. Sua situação atual era obviamente devida ao esgotamento da força da fonte. Estrondo. Mas neste momento, um barulho alto veio de repente e todo o chão pareceu tremer. Eu não aguento mais. As vozes de Li Ping e dos outros vieram à distância. Eles estavam em uma situação difícil no momento. Este besouro de asas azuis de nível 6 era realmente aterrorizante, não só fazia com que as pessoas não tivessem a menor coragem de revidar, mas era insuportável até mesmo fugir dele. Eles estavam ganhando tempo para Lin Xiu e Lu Yui, então Zhang Yin e os outros estavam correndo descontroladamente para atrair a atenção do monstro. Mas eles estavam em estado de exaustão agora. Você vai ajudá-los primeiro, estou bem. Lu Yui parecia saber o que Lin Xiu estava pensando. Ela sentou-se no chão neste momento, olhou para Lin Xiu e disse, faça uma pausa primeiro e já volto. Lin Xiu acenou com a cabeça, então pegou a lança Darked ao lado e correu. Lu Yui respirou fundo. Ao ver Lin Xiu acordar, seu coração tenso finalmente relaxou. Ainda havia uma pitada de choque em seus olhos. Lin Xiu parecia ter absorvido toda a energia do fogo do lótus vermelho em apenas meia hora. Ela não pensou muito sobre isso. Neste momento, ela rapidamente usou a técnica de cultivo, juntou as palmas das mãos e rapidamente absorveu a energia do cristal Odd em seu corpo. Clique, clique, clique. Assim que Lin Xiu correu, ele ouviu um som fraco e parecia uma casca de ovo quebrando. Capítulo 188. Habilidade auto-inventada. Fire Refining Starlit Sky. Um pouco de pele morta caiu de suas bochechas e braços. Lin Xiu tocou seu rosto inconscientemente e uma grande quantidade de pele vermelha e morta caiu. Sua pele parecia ter ficado muito mais lisa. Parecia haver uma cor vermelha ardente em seus olhos, mas desapareceu rapidamente. Certo. Acho que ouvi o aviso para ganhar experiência agora há pouco. Lin Xiu entrou instintivamente no sistema e ficou surpreso ao descobrir que havia subido de nível. Anfitrião. Lin Xiu nível 21 pontos de experiência, 0,3 bilhão força, 432 físico, 235 velocidade.
101 habilidade, olho analítico, fúria, disfarce, engolfar, aumento de raiva, 0, 100 ponto potencial, 21 título, guerreiro de rank 4. Título não utilizado, guerreiro de rank 1, guerreiro de rank 3, guerreiro de rank 4, força de combate, 4.650 subir de nível. Ele realmente subiu de nível. Ah, certo, Lin Xiu lembrou neste momento. Quando ele desmaiou anteriormente, ele ouviu vagamente que havia ganhado mais de 300 milhões de pontos de experiência. Será que a habilidade engolfar engoliu completamente o fogo do Lótus Vermelho e o transformou em pontos de experiência? Isso também foi um pouco estranho, porque a primeira vez que ele usou essa habilidade, engolfar, ele só conseguiu absorver muito pouca energia. Ele não teve tempo para pensar muito. Sem hesitação, ele adicionou esses 21 pontos potenciais diretamente à sua força. Seu atributo de força tornou-se instantaneamente 453. Uma onda de poder pareceu ser transmitida ao corpo de Lin Xiu em um instante. Mas são necessários 300 milhões de experiência para subir ao nível 22, o que foi simplesmente uma loucura. Quantas feras evoluídas ele teve que matar para atingir essa quantidade? E nem sempre foi possível encontrar essa fenda espacial. Estamos condenados. Ao mesmo tempo, Zhang Yin, que estava do lado oposto, cambaleou e caiu no chão. Ele se virou e viu que o besouro de asas azuis de nível 6 abriu sua boca grande e estava prestes a morder seu corpo. Pensando na cena sangrenta do guerreiro rank 4 da classe 2 do Campus Norte que foi diretamente mordido ao meio pelo monstro. O corpo de Zhang Yin tremeu e ele não teve forças para se levantar e escapar. Zhang Yin, correr, Li Ping e Jian Li já haviam fugido para o outro lado e estavam sem fôlego. Vendo esta cena perigosa, eles não puderam deixar de gritar bem alto. Bang, justamente quando Zhang Yin arregalou os olhos e aceitou seu destino, o enorme besouro de asas azuis voou como se tivesse sido atropelado por um trem. Todo seu corpo bateu no primeiro andar do prédio do outro lado, fazendo um barulho alto. Isso, ele ficou pasmo quando viu essa cena. O que diabos aconteceu? Você está bem? Lin Xiu já havia aparecido na frente dele quando perguntou a Zhang Yin. Lin Xiu, você está bem? Zhang Yin virou a cabeça abruptamente e de repente encontrou Lin Xiu parado ao lado dele, perfeitamente bem. Ele lembrou claramente que Lin Xiu engoliu aquele terrível aglomerado de energia semelhante a um lótus de fogo em seu corpo. Já estou bem. Lin Xiu assentiu. Monitor de aula. Li Ping e Jian Li ficaram entusiasmados quando viram Lin Xiu aparecer de repente. Afinal, a força de Lin Xiu era tirânica. Enquanto Lin Xiu estivesse aqui, seria possível matar aquele monstro terrível. Estrondo. Assim que falaram, ouviu-se outro grande barulho vindo do prédio do outro lado e todo o chão pareceu tremer neste momento. O besouro de asas azuis, que acabou de ser nocauteado por Lin Xiu, de repente revelou suas asas que estavam escondidas na carapaça. Então correu em direção a Lin Xiu e aos outros a uma velocidade extremamente rápida. Apresse-se e fuja. Lin Xiu viu essa cena e as pupilas de seus olhos se contraíram. Embora este monstro tenha sido nocauteado por um ataque violento de Lin Xiu, a carapaça em seu corpo formou um escudo muito bom e não causou muitos danos. Enquanto batia as asas azuis e avançava, parecia que uma rajada de vento soprava ao seu redor. Baque, Lin Xiu não estava nervoso, mas de repente ficou completamente silencioso ao seu redor e ele pôde ouvir seus batimentos cardíacos. Ele tinha a sensação de que poderia liberar uma habilidade muito poderosa, mas não sabia o nome da habilidade. Svi, a lança Dark Edge nas mãos de Lin Xiu soou alto neste momento e uma pequena chama se espalhou da parte inferior até a ponta da lança Dark Edge. Vá para o inferno. Fogo refinando o céu estrelado. Neste momento, 4 palavras apareceram na mente de Lin Xiu e ele gritou. Ele não recuou, mas colocou força nas pernas e voou para cima. Ele acenou com a lança Dark Edge que segurava e o céu inteiro de repente ficou com uma cor vermelha ardente. Isso, que tipo de habilidade é essa? Zhang Yin arregalou os olhos e assistiu a esta cena horrível. Ele tinha visto Ave of the Phoenix de Lin Xiu, mas nunca tinha visto Lin Xiu usar esse tipo de habilidade. Além disso, a temperatura da chama era muito assustadora e o solo ao redor ficou vermelho em um instante. Seus corpos pareciam ter caído de repente em uma cama de tijolos aquecida. Muito em breve, a chama varreu o besouro de asas azuis de nível 6 que avançou. Estrondo. Assim que as asas do besouro de asas azuis de nível 6 tocaram a chama, elas queimaram diretamente. A fera evoluída que originalmente voava no ar caiu diretamente no chão por causa de suas asas em chamas. O chão ao redor tremeu neste momento. Assobiu, o corpo do besouro de asas azuis de nível 6 estava lutando violentamente e parecia estar chorando de dor. Mas neste momento, por mais que lutasse, a chama ainda não se apagou, mas queimou com mais violência. Isso é muito assustador. Zhang Yin e o resto tremeram ligeiramente enquanto assistiam à cena. Que tipo de arma é essa? Poderia produzir uma chama tão terrível como o fogo do inferno. A carapaça do besouro de asas azuis rank 6 parecia estar derretendo lentamente. Lin Xiu continuou a segurar a lança com as 2 mãos neste momento e correu para frente. No corpo do besouro de asas azuis de nível 6 que estava envolto em chamas, Lin Xiu viu claramente flechas de luz. Não havia nada de errado. Cada vez que ele usasse a intenção profunda, haveria essas coisas brilhantes que só ele poderia ver. Profunda intenção. Tempestade torrencial de flores rosas. Lin Xiu já havia corrido para o besouro de asas azuis e enfiou sua lança Dark Edge enquanto flechas de luz explodiam. Por causa da queima da chama, a pele do besouro de asa azul tornou-se frágil. Neste momento, o corpo explodiu num instante. Dilacerado. Capítulo 189. Continue a lutar. Jin. Parabéns, mestre, por matar um besouro de asa azul rank 6. Você ganhou 10 milhões de experiência. Lin Xiu estava sem fôlego e se assustou ao ouvir o aviso do sistema. Na verdade, tem 10 milhões de pontos de experiência. Mais de 1 milhão de experiência a mais do que matar uma fera Green Vine de nível 6.
mas 10 milhões de pontos de experiência ainda eram muito poucos. Agora são necessários 300 milhões de experiência para ele subir de nível. Nesse momento, Lin Xiu voltou a si e pensou na habilidade que acabará de lançar. Ficou claro que era o fogo do Lótus Vermelho que ele havia acabado de engolir e ele liberou uma chama que era tão poderosa quanto o fogo do Lótus Vermelho através da majestosa fonte de força. Mas se isso fosse verdade, também consumia muita força física e força de origem. Logo após soltá-lo, Lin Xiu sentiu como se seu corpo tivesse sido esvaziado. Bang, bang, bang. Ao mesmo tempo, Lin Xiu ouviu um som estranho, e parecia que era do besouro de asas azuis que foi dilacerado. Droga! Tantos pequenos insetos. Li Ping viu que havia muitos pequenos besouros de asas azuis no corpo do besouro de asas azuis que haviam sido divididos em vários pedaços e voavam freneticamente. Sem hesitar, Zhang Yin e os outros rapidamente pegaram suas armas e atacaram os pequenos besouros de asas azuis que avançavam. Lin Xiu se sentiu um pouco fraco neste momento. A chama que foi liberada agora consumiu muito de sua força. Quando o olho analítico foi ativado, ele percebeu que esses pequenos besouros de asas azuis eram apenas feras evoluídas de nível 3, que não representavam ameaça para Zhang Yin e os outros. Lin Xiu levantou a cabeça e olhou para o prédio. Ainda havia alguns besouros de asas azuis de nível 6. Parecia que eles tinham sido afetados pela batalha agora há pouco e agora estavam acordando. Enquanto subiam na parede, seus corpos tremiam lentamente e a poeira e a lama da superfície caíam. Ah não, se todos esses 3 besouros de asas azuis de nível 6 caíssem, seria muito problemático. Ele gastou tanta energia apenas matando um deles, que não havia como lidar com aqueles poucos. Lu Yui? Lin Xiu rapidamente pulou de volta para o buraco. Lu Yui ainda usava a técnica de cultivo como guia, absorvendo constantemente a energia do estranho cristal em sua mão. Lin Xiu podia ver claramente o estranho cristal na palma da mão ficando transparente a uma velocidade visível a olho nu. Podia ser visto que ela estava absorvendo loucamente a energia do estranho cristal agora. Vá para o inferno. Zhang Yin e os outros agitaram suas armas continuamente, cortando os corpos dos pequenos besouros de asas azuis em 2. Mas havia tantas dessas malditas coisas que não poderiam ser mortas, não importa o que acontecesse. Estrondo. Neste momento, trovões e relâmpagos brilharam na fenda espacial acima. Algumas pedras caíram de cima, quase atingindo Lin Xiu. Caramba! Lin Xiu correu para Lu Yui e depois se esquivou. Nesse momento, Lu Yui recobrou o juízo e viu Lin Xiu pressionando seu corpo. De todos os lugares, a mão direita dele estava no peito dela. Havia algumas pedras agora há pouco, não foi minha intenção. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram quando sentiu que sua mão direita estava pressionada contra algo macio. Ele se levantou imediatamente. Eu estou condenado. Ele originalmente pensou que Lu Yui iria enlouquecer, mas a expressão dela não pareceu mudar e ela se levantou diretamente. Mate esses 3. Ela observou os 3 enormes besouros de asas azuis de nível 6 saltando de cima e disse baixinho. Eu não acho que eles possam ser mortos. Estes eram 3 besouros de asas azuis de nível 6 e já haviam consumido muita energia agora. Absorva a energia. Vou lidar com eles primeiro. Neste momento, Lu Yui jogou o cristal Odd de nível 5 que ela tinha acabado de absorver a maior parte de sua energia para Lin Xiu e imediatamente saltou. Lin Xiu olhou para ela saltando, hesitou por um momento e sentou-se diretamente de pernas cruzadas enquanto começava a absorver a energia daqueles cristais estranhos. Não vá. Li Ping ficou surpresa quando viu Lu Yui saltando e correndo em direção aos 3 besouros de asas azuis de nível 6 que pareciam ter acabado de acordar. Lidar com apenas um deles já era horrível, e agora esses 3 estavam acordados, não havia como lidar com eles. Você pode lidar com os mais jovens. Lu Yui pareceu ouvir a voz dele e enquanto falava, ela correu e seu corpo parecia uma sombra branca. Não vamos embora. Se matarmos esses besouros de asas azuis de nível 6, obteremos o cristal ímpar de nível 6, exclamou Zhang Yin. O dinheiro vem do perigo. Contanto que eles conseguissem esses cristais ímpares de nível 6, as chances de conseguir o primeiro lugar aumentariam bastante. Lin Xiu começou a usar a técnica de cultivo como guia, absorvendo a energia do estranho. Cristais apressadamente. Ele não tinha certeza se era por causa do aumento de sua força. Lin Xiu sentiu que havia absorvido a energia do cristal Odd muito mais rápido e não demorou muito para absorver toda a energia de dentro. Seu corpo parecia um viveiro de peixes secos agora, mas neste momento parecia que uma tempestade veio de repente, e o viveiro de peixes foi preenchido novamente. Relaxante. Lin Xiu abriu os olhos e imediatamente pegou a lança Darked ao lado. Gu? Só então Roli pulou no ombro de Lin Xiu, segurando um cristal azul parecido com uma joia com as 2 mãos. Cristal ímpar de nível 6. Lin Xiu virou a cabeça para olhar e disse surpreso. Ah, certo, foi obtido quando ele matou o besouro de asas azuis de nível 6. E os cristais Odd dessas feras evoluídas de outras dimensões eram claramente diferentes dos cristais Odd comuns. A energia contida nesses cristais Odd parecia mais completa e poderosa. Coloque na mochila. Lin Xiu disse a Roli. Roli pareceu entender as palavras de Lin Xiu quando pulou diretamente na mochila de Lin Xiu segurando este cristal Odd. Neste momento, Lin Xiu saltou e viu que Zhang Yin e os outros ainda estavam lutando contra os pequenos besouros de asas azuis e pareciam muito cansados. De repente, ele balançou as lanças Darked com ambas as mãos e um pássaro flamejante voou. Bang, bang, bang. Assim que a chama colidiu com os pequenos besouros de asas azuis que voaram em direção a Zhang Yin e os outros, houve uma explosão. Além disso, Lin Xiu descobriu neste momento que sua habilidade, Ave of the Fênix, parecia ter mudado. As chamas daqueles pássaros flamejantes tornaram-se vermelhas e a temperatura estava muito mais alta do que antes.
Aqueles pequenos besouros de asas azuis que os tocaram e foram queimados até virar escória. Colete todos os cristais de nível 3 e absorva a energia primeiro, Lu Yui, e eu matarei essas malditas coisas. Capítulo 190. Aniquilação completa. Assim que Lin Xiu disse isso, ele correu em direção a Lu Yui. Se apresse. Zhang Yin ouviu as palavras de Lin Xiu e disse apressadamente a Li Ping e Jian Li. Os dois reagiram rapidamente. Já havia muitos cristais ímpares de nível 3 no chão, e eram todos dos pequenos besouros de asas azuis que foram transformados em escória pelas chamas. Seus corpos estavam extremamente cansados e sua energia estava quase completamente esgotada. Lu Yui estava lutando com os 3 besouros de asas azuis de nível 6 neste momento, mas ela estava claramente em desvantagem e quase não havia como atacar. Embora o tamanho deste besouro de asas azuis fosse grande, sua velocidade era incrível. Rugido. Neste momento, um dos besouros de asas azuis rugiu como uma fera quando abriu a boca cheia de dentes afiados e estava prestes a morder Lu Yui. Saia do caminho. Lin Xiu colocou força em suas pernas e uma grande força explodiu de seu corpo enquanto ele avançava diretamente. Ele brandiu violentamente a lança Dark Edge em sua mão e atravessou sua boca aberta. Bang bang bang, a fileira de dentes foi cortada diagonalmente pela ponta da lança de Lin Xiu e todos caíram imediatamente. Ave da Fênix, isso ainda não acabou. Lin Xiu pareceu permanecer no ar por um tempo enquanto balançava sua lança Dark Edge, liberando uma série de pássaros flamejantes, que voaram diretamente para sua boca. O besouro de asas azuis não teve tempo de reagir, e dentro de um curto período de tempo, aquelas dezenas de pássaros flamejantes correram para sua boca e bombardearam imprudentemente seu corpo. Seu corpo caiu no chão de repente e lutou loucamente. Embora o corpo deste besouro de asas azuis fosse coberto por uma carapaça dura, era muito frágil por dentro. O ataque de Lin Xiu causou enormes danos. Lu Yui também aproveitou esse tempo para correr e balançar sua longa espada em direção a um dos membros do besouro de asas azuis de nível 6. Alguns de seus membros anteriores foram cortados diretamente por Lu Yui. Rugido. O besouro de asas azuis pareceu sentir uma dor aguda e emitiu um som assustador. Abriu a boca grande e ia morder Lu Yui. No entanto, Lu Yui não demorou a reagir e evitou facilmente o ataque. Sem problemas, certo? Lin Xiu e Lu Yui, que haviam recuado para se esquivar, agora estavam de costas um para o outro, como se tivessem voltado ao local quando lutavam lado a lado. Os besouros de asas azuis sobre eles eram realmente grandes como um monstrinho. Mate eles. Os olhos de Lu Yui ainda estavam cheios de intenção assassina e ela disse levemente. Lin Xiu acenou com a cabeça e no momento seguinte, os dois saíram correndo de repente. O besouro de asas azuis que acabará de comer os pássaros flamejantes de Lin Xiu ainda estava lutando loucamente no chão e cuspindo muito líquido azul da boca. Não tinha nenhum poder de luta. E o que Lin Xiu teve que lidar agora foi o outro. O besouro de asas azuis viu Lin Xiu correndo, abriu bem a boca e ergueu os membros anteriores em forma de foice. Ele os balançou em direção ao corpo de Lin Xiu como se quisesse cortar o corpo de Lin Xiu em 2 diretamente. Lin Xiu virou-se no ar e evitando-o pulou de costas. Segurando a lança Dark Edge, Lin Xiu perfurou-a diretamente em suas costas. Droga, 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 ele empurrou a lança mais de 20 vezes, mas sua carapaça parecia muito difícil de perfurar. Simplesmente deixou muitos amassados nele. Rugido. Parecia que porque Lin Xiu estava de costas, ficou muito agitado. As asas nas costas se abriram e ele começou a voar. Droga. Lin Xiu ficou surpreso com seu movimento repentino e quase caiu no chão. Mas vendo suas asas abertas pela porta traseira da carapaça, Lin Xiu se estabilizou e com um súbito aceno da lança, uma chama foi liberada diretamente enquanto avançava em direção às suas asas. Estrondo. Como esperado, suas asas tocaram as chamas e queimaram diretamente. Seu corpo no ar de repente ficou instável e caiu diretamente no chão. Houve um barulho alto e todo o chão parecia tremer. Uma espessa camada de poeira voou. Se Lin Xiu usasse a habilidade Fire Refining Starlit Sky, ele provavelmente poderia derreter sua carapaça diretamente, mas não tinha certeza do porquê. Ele sentiu que não poderia liberar essa habilidade neste momento. Parecia que a habilidade agora era apenas um flash na panela. Caramba! Ele sabia que por ter absorvido o fogo do Lótus Vermelho, ele poderia liberar aquela chama. Será que ele não tinha dominado essa coisa? Antes que ele pudesse pensar sobre isso, Lin Xiu viu o besouro de asas azuis cujas asas haviam sido queimadas por ele, tentando se levantar novamente. Vá para o inferno. As pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram. Antes que o besouro de asas azuis se levantasse completamente, ele pulou diretamente para lá e com sua lança Dark Edge perfurou sua cabeça, que era relativamente pequena em comparação com seu corpo. Bang! Lin Xiu usou toda a sua força para este ataque e a ponta da lança perfurou diretamente sua cabeça. Baque! O corpo do besouro de asas azuis atingiu fortemente o chão. Está morto? Lin Xiu estava acima de sua cabeça neste momento e ofegava de exaustão. Mas felizmente essa coisa parecia estar morta. E no momento seguinte, Lin Xiu também ouviu claramente a mensagem do sistema de que ganhou experiência. 10 milhões de experiência, outros 10 milhões de experiência. E Lu Yui estava lutando com o último besouro de asas azuis. A velocidade de Lu Yui foi muito rápida. Ela não lutou de frente, mas usou sua velocidade e espada afiada a seu favor e lentamente cortou suas pernas. Depois de um tempo, seu corpo também caiu no chão. Lu Yui aproveitou isso e pulou diretamente para o lado da cabeça. A longa espada em sua mão instantaneamente se transformou em uma enorme ilusão de espada e imediatamente cortou diretamente de cima. Estrondo. Houve um barulho alto e sua cabeça foi cortada diretamente pelo golpe de Lu Yui quando uma longa rachadura apareceu no chão abaixo. Que habilidade aterrorizante! Lin Xiu também assistiu à cena em estado de choque. A força de Lu Yui parecia ter ficado mais forte.
Capítulo 191. A névoa. H.U. Lu Yui pressionou sua longa espada no chão e parecia um pouco sem fôlego. Esse golpe agora realmente consumiu muito de sua força física. Gulu Gulu e o outro besouro de asas azuis que foi atacado por Lin Xiu com as chamas do Ave of the Fênix em sua boca emitia ruídos estranhos. Ainda havia muita fumaça branca saindo de sua boca. Depois de um tempo tremeu e caiu no chão. Estrondo. O enorme corpo caiu no chão, emitindo um som surdo. Isso fez com que muita poeira voasse no chão. Roli pareceu sentir algo neste momento e saiu da mochila de Lin Xiu. Depois pulou diretamente no ombro de Lin Xiu. Ele olhou em volta por um momento, depois saltou e mergulhou diretamente nos cadáveres dos besouros de asas azuis. Logo, os cristais Odd de nível 6 que eram como gemas azuis brilhantes foram arrancados por ele. Lu Yui viu essa cena e as pupilas de seus olhos se contraíram de repente. Ela segurou a espada longa e estava prestes a esfaquear Roli. Não. Lin Xiu deixou escapar. A ponta da longa espada estava prestes a perfurar o corpo de Roli, mas quando ouviu as palavras de Lin Xiu, Lu Yui parou de se mover. Roli ainda estava tremendo e muito assustado. Neste momento, vendo que Lu Yui havia parado de se mover, seu corpo rechonchudo pulou rapidamente no ombro de Lin Xiu como se estivesse fugindo dela. O que é esta coisa? Lu Yui abriu ligeiramente a boca pequena e olhou com curiosidade enquanto Roli estava no ombro de Lin Xiu como uma almôndega. Suas duas mãos pequenas seguravam 3 cristais ímpares de nível 6. Eu encontrei isso. Lin Xiu não pensou muito e contou a Lu Yui sobre a origem de Roli. Lu Yui arregalou os olhos com curiosidade e cutucou o corpo de Roli com os dedos claros. Era macio e carnudo. Você sabe o que é isso? Lin Xiu perguntou a Lu Yui com curiosidade neste momento. Lin Xiu também estava muito curioso sobre a origem de Roli. Logicamente falando, como poderia haver tal coisa na besta da vinha verde de nível 6? O mais surpreendente é que Roli tinha consciência e conseguia entender suas palavras. Eu também não sei. Lu Yui balançou a cabeça, os olhos cheios de surpresa. Foi a primeira vez que ela viu esse tipo de criatura. Ufa, vamos fazer uma pausa primeiro. Lin Xiu disse quando viu que Lu Yui parecia um pouco cansado. Aquela fenda espacial acima estava diminuindo lentamente neste momento, tornando-se cada vez menor. Esse tipo de rachadura espacial não duraria muito tempo e geralmente diminuiria lentamente até desaparecer em 2 ou 3 dias. Até hoje, ninguém sabe a causa disso até agora. Zhang Yin e os outros ainda estavam absorvendo a energia daqueles cristais Odd de nível 3 ali. Já não era cedo e eles decidiram descansar neste lugar naquela noite. Droga, se a carne desses insetos pudesse ser comida seria ótimo. À noite, Li Ping e os demais finalmente recuperaram as forças. Neste momento, eles deitaram-se sobre os cadáveres ao redor e disseram em voz alta. Beber aquele líquido nutritivo de sabor estranho ainda não era muito bom. Você pode tentar. Jian Li sorriu neste momento. Estas são criaturas de outra dimensão e não tinham certeza se a carne dentro era venenosa. Seria ótimo se essas pedras pudessem ser trazidas de volta. Eles deveriam ser capazes de forjar boas armas. Zhang encostou-se nas enormes pedras atrás dele para descansar enquanto olhava para essas coisas que pareciam pedras, mas na verdade eram metais desconhecidos. Esses metais que caíam das fendas espaciais eram obviamente muito duros. Se você usá-los para temperar suas armas, você definitivamente poderá obter armas muito fortes. Quando voltarmos, só precisamos trazer alguns deles. Lin Xiu disse em voz alta. Embora tivesse recuperado as forças, a visibilidade à noite era baixa e era mais perigoso, então todos decidiram descansar aqui. O tempo passou rapidamente e quando o céu mostrou um toque de brilho, Lin Xiu abriu lentamente os olhos. Neste momento, Lu Yui já estava parado em uma rocha não muito longe, olhando para algo ao longe. Acordado, Lu Yui não olhou para trás, mas já sentiu a chegada de Lin Xiu. Sim. Lin Xiu acenou com a cabeça, depois seguiu o olhar de Lu Yui e olhou para frente, franzindo a testa. A neblina aqui parecia muito forte e a visibilidade era muito baixa. Não havia como ver o que estava acontecendo ao longe. Não muito tempo depois, Zhang Yin e os outros acordaram um por um e caminharam até Lin Xiu e Lu Yui. Vamos para o centro da cidade hoje. Lin Xiu disse em voz alta. Zhang Yin e os outros assentiram. Agora Lin Xiu era basicamente o núcleo deles. Mas podemos ter certeza que desta vez vencemos, certo? Afinal, agora temos 4 cristais ímpares de nível 6. Jian Li exclamou feliz neste momento. Um pedaço de cristal ímpar de nível 6 equivalia a 10 pedaços de cristais ímpares de nível 5. Não necessariamente, talvez outras pessoas também tenham caçado a fera evoluída de rank 6. Zhang Yin balançou a cabeça e disse. Ele sabia que a pessoa mais forte da classe 1 era um guerreiro de nível 5. O tipo de elite poderia até matar uma fera evoluída de rank 7. Tenha cuidado, o nevoeiro está um pouco pesado hoje. Depois de sair do prédio, Lin Xiu avisou enquanto observava cuidadosamente os arredores. Lu Yui já segurava firmemente sua longa espada com a mão direita e podia-se ver que ela também estava em guarda nesta situação estranha. Enquanto continuavam andando, viram uma estrada que levava diretamente para frente. De acordo com o mapa, seriam necessários cerca de 15 minutos para caminhar até a área próxima ao centro da cidade. Estrondo. Nesse momento, Zhang Yin, que estava caminhando, ouviu de repente um som estranho. Ele virou a cabeça abruptamente e viu um tentáculo preto que emaranhou seu corpo instantaneamente. O que é isso? Zhang Yin ficou chocado. Quando ele quis se mover, descobriu que seu corpo estava enredado por vários tentáculos e ele não conseguia se mover. Ajuda! Assim que ele gritou, todo seu corpo estava prestes a ser puxado para as profundezas da névoa. Bang, bang, bang. Neste momento crítico, Lin Xiu correu em um instante, a lança Dark Edge em sua mão cortou bruscamente, cortando todos aqueles tentáculos estranhos. Quando os tentáculos quebraram, muito líquido vermelho sangue jorrou e se espalhou por todo o chão.
Capítulo 192, o grupo disperso. Droga, droga, Zain rapidamente lançou aqueles tentáculos escorregadios enrolados em seu corpo com uma forte sacudida. Embora esses tentáculos tenham sido jogados no chão, eles ainda pareciam tremer ligeiramente, eram muito nojentos. O que diabos é isso? Li Ping e Jian Li também recuperaram a razão e seus olhos se arregalaram ao olharem para os tentáculos no chão que haviam acabado de ser cortados por Lin Xiu. Afinal, essas coisas pareciam um pouco nojentas. Zumbis tentáculos. Lin Xiu disse fracamente. Embora ele não pudesse ver onde essas malditas coisas estavam, ele descobriu através de seu olho analítico que havia zumbis tentáculos horrivelmente mutantes na névoa espessa. Além disso, eles eram zumbis tentáculos de nível 4. Está chegando. Depois que Lu Yui ouviu as palavras de Lin Xiu, seus olhos se concentraram no ambiente. Ela pareceu sentir algo neste momento e seu olhar mudou, enquanto a longa espada que ela segurava cortava em frente. Bang, bang, bang. Com um som abafado, alguns tentáculos delgados foram cortados diretamente no chão. Ouvindo atentamente neste momento, eles puderam sentir os sons farfalhantes ao seu redor se tornando cada vez mais frequentes, como se o plasma sanguíneo dos tentáculos cortados atraísse algumas coisas ao redor. Isso, que diabos é essa coisa? Zhang Yin tinha acabado de se recuperar do choque e quando olhou mais de perto, descobriu que lentamente da densa neblina ao redor, várias figuras se aproximavam. Eles rapidamente cercaram todos eles. Logo Zhang Yin também viu o zumbi tentáculo mais próximo deles. As mãos e os pés desses zumbis estavam cheios, mas a cabeça inteira parecia aberta e densamente repleta de dentes. Havia muitos tentáculos neles e eles eram de cor preto avermelhada. Além disso, eles tinham farpas enquanto se moviam constantemente no ar. Só de olhar para eles fazia os cabelos ficarem em pé. Meu Deus, Li Ping já estava pasma e foi a primeira vez que viu um zumbi tão nojento. Bang, bang, bang. Antes que tivessem tempo de reagir, os zumbis tentáculos o cercaram em todas as direções. Neste momento, os tentáculos em suas bocas se estenderam em direção a Lin Xiu e aos outros e voaram. Havia tentáculos nojentos vindo de todas as direções. Admiração da Fênix. Lin Xiu não hesitou. Ele acenou com a lança Dark Edge em sua mão e um grande número de pássaros flamejantes voou para a frente. Assim que esses tentáculos tocaram o pássaro flamejante, eles foram queimados diretamente. Lu Yui também avançou, agitando constantemente a longa espada na mão, cortando os tentáculos. Com todos os tentáculos sendo cortados, as cabeças dos zumbis tentáculos que foram originalmente divididos em dois começaram a quebrar e estavam prestes a morder Lu Yui. Estrondo. Lu Yui franziu a testa e balançou a longa espada na mão, cortando um deles em dois. Lin Xiu também correu até lá, agitando continuamente a lança na mão. Enquanto ele brandia a lança, chamas vermelhas de fogo apareceram na ponta da lança, cortando instantaneamente as cabeças acima dos tentáculos. Não fique aí parado, Matthew. Li Ping recobrou o juízo e uivou de repente depois, segurando a arma na mão, correu até os zumbis tentáculos. Essas malditas coisas obviamente tiveram que contar com a espessa neblina para se esconder. Se não fosse pelos muitos treinamentos com laser na sala de gravidade anteriormente, Lin Xiu poderia ter ficado preso pelo grande número de tentáculos que atacavam de todos os lados. Neste momento, Lin Xiu estava se esquivando freneticamente, mas também continuou atacando esses zumbis tentáculos ao mesmo tempo. 100.000 pontos de experiência foram ganhos para cada morte, mas esses 100.000 pontos de experiência ainda eram muito pequenos para Lin Xiu. Ele não olhou para as instruções do sistema e continuou a agitar a lança na mão. Bang, bang, bang. Quando Lin Xiu atacou, os tentáculos dos zumbis tentáculos caíram por todo o chão e os cadáveres dos zumbis tentáculos cujas cabeças foram cortadas também estavam por todo o chão. Droga, porque é interminável. A mão de Lin Xiu estava ficando um pouco dormente e quando ele viu que essas malditas coisas não pareciam diminuir em número, ele cerrou os dentes. Não tinha outro jeito nesta situação atual, mesmo que não os matem, eles continuarão atacando. A única maneira agora é matar todos eles. O tempo passou rapidamente e quando Lin Xiu matou o último zumbi tentáculo, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Como estão as coisas, ai? Quando Lin Xiu se virou e olhou para trás, descobriu que havia uma névoa espessa atrás dele. Era impossível ver Lu Yui, Zhang Yin e os outros. E o que era ainda mais estranho era que a área ao redor estava silenciosa. Não houve nenhum som de luta. Lu Yui. Lin Xiu tentou gritar, mas não ouviu nenhuma resposta. Lin Xiu franziu a testa e voltou rapidamente com sua lança, mas quando chegou lá, descobriu que os tentáculos no chão simplesmente desapareceram e o ambiente parecia um pouco estranho. O que está acontecendo? Onde eles estão? Zhang Yin, Li Ping, Jian Li. Lin Xiu continuou a chamar seus nomes, mas ainda não houve resposta. Havia algo errado com aquela névoa densa. Deve ser essa coisa que estava interferindo. Se seu palpite estivesse certo, ele e os outros estavam todos separados. Nesta situação, o perigo aumentou muito. O que ele iria fazer? Lin Xiu pegou seu telefone e tinha o número de Lu Yui nele. Ele fez uma ligação rápida e atendeu. Lu Yui, onde você está agora? Lin Xiu disse rapidamente neste momento. Rua da Cidade Norte 1. Lu Yui segurava um celular na mão esquerda e deu um pulo. Depois de cortar a cabeça de um zumbi, ela ergueu os olhos para olhar o número da porta de um prédio à esquerda e disse em voz alta. Ela achou muito estranho agora também. Ela estava claramente com Lin Xiu, mas logo depois de matar os zumbis tentáculos, ela lentamente percebeu que Lin Xiu e os outros haviam desaparecido completamente. Nesse momento, enquanto segurava o telefone com a mão esquerda, ela viu o zumbi ao lado dela correndo.
Com a longa espada na mão direita, ela simplesmente a decapitou. Sangue e membros quebrados estavam por todo o chão. Envie-me uma coordenada. Lin Xiu disse em voz alta. Ele não tinha os números de telefone de Zhang Yin e dos outros, então não poderia contatá-los agora. Quando Lu Yu enviou suas coordenadas atuais, Lin Xiu ficou surpreso. Estava muito longe de onde ele estava agora. O que exatamente está acontecendo? Lin Xiu estava confuso neste momento. Neste momento, uma figura negra aproximou-se lentamente de Lin Xiu no meio da névoa espessa. Capítulo 193. O exílio. O olhar de Lin Xiu mudou neste momento e ele empurrou sua lança Dark Edge para trás. Droga! A ponta da lança parecia ter colidido com algum objeto de metal, emitindo um som claro. TSK, TSK. Você precisa ter um temperamento tão ruim? Neste momento, uma pessoa saiu da névoa espessa e olhou para Lin Xiu com um sorriso. Lin Xiu estreitou os olhos neste momento e olhou mais de perto. Este era um homem vestindo um traje de combate branco. Ele tinha entre 25 e 26 anos. Ele segurava um sabre muito grande em uma das mãos e bloqueou o ataque de Lin Xiu. Houve um leve toque de surpresa em seus olhos. Lin Xiu parecia ser muito bom. Quem é você? Lin Xiu disse levemente. Olhando para sua aparência, ficou claro que ele não era um bom sujeito. O olho analítico foi ativado e Lin Xiu descobriu que esse cara era um guerreiro de nível 5. Meu nome é Shen Fan. Por direito, você deveria me chamar de Sênior. O homem olhou para Lin Xiu e disse com um sorriso. Academia da Região Sagrada? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Último ano. Shen Fan acenou com a cabeça e disse em voz alta. Nesse momento ele olhou para a mochila de Lin Xiu e continuou. Empreste-me os cristais Odd da sua mochila, vou devolvê-los para você quando voltarmos para a academia. Você é retardado mental ou retardado? Lin Xiu disse com um sorriso de escárnio. Essa pessoa parecia perceber que havia muitos cristais de rank 6 em sua mochila e ele os queria, mas fez com que parecesse muito digno. Por que você está falando tantas bobagens com ele? Apenas mate-o. Neste momento, várias pessoas saíram da névoa espessa e olharam para Lin Xiu. As armas nas mãos dessas pessoas estavam cobertas de sangue e algumas delas até arrastavam alguns cadáveres enquanto começavam a cavar em busca de algo em cima desses cadáveres. Oh, vocês voltaram tão cedo? Shen Fan pareceu um pouco surpreso. Droga, apenas alguns cristais estranhos. Este grupo de estudantes da Academia da Região Sagrada é realmente fraco. Um homem careca e robusto esmagou diretamente a cabeça de um homem. Bateu. Um pedaço do emblema caiu das roupas do cadáver e caiu no chão ao lado. Lin Xiu deu uma olhada e descobriu que o emblema pertencia a alguém da turma 9 do Campo Sul. E olhando o desenho do emblema, não havia dúvida de que eram do mesmo lote. Neste momento, os olhos das pessoas do lado oposto estavam todos voltados para Lin Xiu. Seus olhos eram sanguinários e tirânicos. Eram claramente aqueles que matam sem piscar. Tire os cristais Odd e eu não vou te matar. O homem que acabou de pisar na cabeça do cadáver olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Havia 5 pessoas e todos eles eram guerreiros de nível 5. Droga, por que há tantos guerreiros de nível 5 aqui? Claro, posso entregá-los a vocês, mas gostaria de perguntar, vocês criaram essa névoa espessa? Não havia medo nos olhos de Lin Xiu neste momento. Ele olhou para as pessoas à sua frente e perguntou diretamente. O careca revelou um sorriso sinistro. Parece que você ainda não esteve na ruína do G17? Isto é liberado por uma certa besta evoluída e não tem nada a ver conosco. Liberado por uma certa fera evoluída? Lin Xiu ficou surpreso e de repente ficou um pouco inseguro. Mas nesta neblina densa, é realmente um excelente ambiente para caçar presas, e você é nossa presa. O careca disse com um sorriso de escárnio. Parece que você não está sendo honesto a me dar minhas coisas. Enquanto o careca falava, ele esticou seu braço robusto e o agarrou de Lin Xiu. As pupilas de Lin Xiu se contraíram repentinamente. Então ele ergueu a lança na mão e esfaqueou a mão. A velocidade de Lin Xiu foi muito rápida. Mesmo que o careca tenha evitado sua lança instintivamente, a lança Dark Edge de Lin Xiu ainda perfurou sua palma. A dor intensa fez com que sua expressão mudasse. Idiota! Lin Xiu bufou friamente, então puxou a lança Dark Edge e continuou a esfaqueá-lo no corpo. Tempestade torrencial de flores rosas. A lança Dark Edge instantaneamente se transformou em inúmeras sombras de lança e apunhalou seu corpo. Droga, droga, droga. Mas neste momento, os outros 4 guerreiros já haviam recuperado a razão e usado suas armas para bloquear. A expressão de Lin Xiu mudou e a força explodiu de suas pernas quando ele virou para trás, esquivando-se rapidamente de seus ataques. Droga, vou explodir sua cabeça. O careca parecia cruel neste momento. A carne em seu rosto estava esmagada e ele parecia feroz. Sua outra mão ilesa tirou uma garrafa do bolso de seu traje de combate e derramou um pouco de líquido em seu ferimento. Logo, o sangue na palma da mão que foi penetrado por Lin Xiu curou rapidamente. Mate ele. A expressão de Shen Fan também mudou neste momento e ele assumiu a liderança para golpear Lin Xiu com seu sabre. Droga! Lin Xiu segurou o corpo da lança com as 2 mãos e resistiu ao golpe. A fonte de força que emanava do corpo de Shen Fan era muito forte e enquanto a lança a bloqueava, soltou um barulho alto. Lin Xiu sentiu uma força enorme de Shen Fan e sua mão estava ficando dormente. A espessa camada de poeira no chão de concreto sob seus pés parecia dançar ao vento. Você é da Academia da Região Sagrada e vai matar um calouro. Lin Xiu olhou para ele e sacudiu-o com as mãos. Ha, somos de fato da Academia da Região Sagrada. Shen Fan riu neste momento e continuou a atacar Lin Xiu. Havia 3 guerreiros de rank 5 atacando de ambos os lados. Afinal, todos eles eram guerreiros de nível 5 e sua velocidade era surpreendente, fazendo Lin Xiu sentir que a pressão estava aumentando gradualmente.
mas somos exilados. Shen Fan disse com uma voz fria e começou a golpear com as espadas em ambas as mãos. A terrível aura da espada dividiu diretamente o terreno circundante em um barranco profundo. Exilados? Um aluno que foi expulso da academia, hein? Lin Xiu zombou enquanto evitava seus ataques. Lin Xiu soube da Academia da Região Sagrada no site oficial há algum tempo e viu notícias sobre isso. Na Academia da Região Sagrada, se você fizer algo que viole os princípios da academia, você será expulso diretamente da escola. E depois de desistir, outras academias não aceitariam você de jeito nenhum. Essas pessoas provavelmente eram um grupo de pessoas que foram expulsas da Academia da Região Sagrada. Capítulo 194. Cerco. Shen Fan e os outros não falaram muito quando ouviram as palavras zombeteiras de Lin Xiu. Eles simplesmente balançaram suas armas e continuaram a atacar o corpo de Lin Xiu. Sob o cerco de 4 guerreiros de nível 5, Lin Xiu franziu as sobrancelhas. Sua expressão era muito severa. Essas pessoas eram muito fortes e tinham uma rica experiência de combate. Foi realmente problemático lidar com eles. Caramba! Estrondo! Neste momento, quando Lin Xiu bloqueou o ataque da espada cortante de Shen Fan, um enorme impacto explodiu de repente e chamas explodiram. Depois que Lin Xiu resistiu a esse ataque, ele sentiu um aperto no peito e recuou vários passos enquanto um traço de sangue escorria de sua boca. Rapaz, isso não é ruim. Você conseguiu sobreviver até agora com nós 4 atacando. O resto das pessoas olhou para Lin Xiu com um olhar visivelmente surpreso. Os 4 eram todos guerreiros de nível 5 e Lin Xiu era apenas um guerreiro de nível 4, mas ele poderia lutar até este momento. Deixe comigo, esse garoto acabou de me esfaquear. Deixe-me acabar com a vida dele. Nesse momento, o careca atrás com um enorme facão se aproximou e disse severamente. Ele foi esfaqueado na palma da mão e as crostas estavam claramente visíveis neste momento. Seus olhos eram maliciosos e ele olhou para o ferido Lin Xiu. Ele queria pisotear severamente a cabeça de Lin Xiu para desabafar seu ódio. Scar, você precisa ter cuidado. Esse garoto não é fácil de lidar. Ao ver o careca se aproximando, Shen Fan disse friamente. HNG, você acha que não posso matar um guerreiro de nível 4? O careca rosnou e falou com uma voz taciturna. Ele caminhou em direção a Lin Xiu passo a passo, segurando firmemente o sabre aparentemente grande com a mão direita. As outras 4 pessoas cercaram Lin Xiu para impedi-lo de fugir. Lin Xiu franziu a testa enquanto observava o careca se aproximando lentamente. Esse cara era um guerreiro de nível 5 e tinha um atributo de alta força, ele era obviamente um guerreiro do tipo força. Se isso continuar, Lin Xiu estaria em perigo. O que ele iria fazer? Rapaz, você é muito bom, você realmente me atacou. O careca lambeu os lábios e continuou caminhando para o lado de Lin Xiu quando de repente gritou. Mas você também me irritou. Ao dizer isso, ele correu como um touro. Estrondo. O sabre largo cortou ferozmente, dividindo diretamente a parede atrás de Lin Xiu. Vamos ver onde você pode se esconder. O careca viu que Lin Xiu tentava se esconder e ficou ainda mais agitado. A majestosa fonte de força foi liberada do corpo, envolvendo todo o sabre. Com cada um de seus ataques, os edifícios ao redor faziam um estrondo alto. Está tudo bem? Os outros 3 guerreiros de nível 5 olharam para Shen Fan e disseram. Tudo bem. Já faz muito tempo que não conheci um calouro tão interessante. Eu queria me divertir mais, mas não esperava que vocês voltassem tão cedo. Shen Fan balançou a cabeça e disse com um sorriso. Bum bum. Um grande número de edifícios desabou e o poder do homem careca era tão assustador que até o chão foi cortado em trincheiras profundas por seu sabre. Que criatura simplória com membros bem desenvolvidos. Lin Xiu disse em voz alta enquanto se esquivava. Lin Xiu usou sem deixar vestígios juntamente com sua já rápida velocidade de reação e por um tempo, o careca não conseguiu tocar o corpo de Lin Xiu. Vá para o inferno. Eu quero cortar você em uma polpa. Ao ouvir as palavras zombeteiras de Lin Xiu, o careca de repente ficou furioso e cortou freneticamente as espadas com as 2 mãos. Lin Xiu. Lu Yui estava aqui esperando a chegada de Lin Xiu, mas depois de muito tempo, ela não encontrou Lin Xiu e sentiu que algo estava errado. Ela pensou sobre isso e pegou seu telefone para entrar em contato com Lin Xiu quando descobriu que Lin Xiu não respondeu nada. Isso fez Lu Yui franzir a testa. Ela imediatamente tocou no telefone e logo o endereço do sinal gerado quando Lin Xiu ligou para ela foi decifrado por ela. Sem hesitar, ela correu na direção de Lin Xiu com a longa espada na mão balançando constantemente enquanto um grande número de zumbis eram cortados por ela. Droga, o que diabos é isso? Li Ping olhou em volta e estava tremendo. Havia neblina por toda parte e eles só conseguiam ver o que estava próximo a eles. Além disso, estava completamente branco e eles não conseguiam ver com clareza. Nesse tipo de lugar maldito, o uso do olho nu era claramente reduzido e eles só podiam confiar nos instintos para evitar o perigo. Li Ping prendeu a respiração neste momento e avançou lentamente. Ao virar da esquina, ele ouviu um som de gu-gu-gu. Embora a voz fosse muito suave, ele ainda podia ouvi-la com total concentração. Li Ping respirou fundo, depois agarrou o sabre com força enquanto se encostava na parede e avançava lentamente. No segundo seguinte, ao se virar, ele ergueu o sabre e cortou. Vá para o inferno. Droga! Neste momento, a espada pareceu colidir com algum metal, emitindo um som claro. Espere, Li Ping. Li Ping ficou chocado e ouviu uma voz familiar. Ele deu uma olhada mais de perto, não são apenas Zhang e Jian Li. Depois de verem os rostos uns dos outros, essas pessoas ficaram agradavelmente surpresas. Droga, você me assustou até a morte, pensei que fosse um zumbi. Jian Li disse com um suspiro de alívio. Eu também pensei, Li Ping em seu peito. Ele estava obviamente assustado agora. A propósito, você viu Lin Xiu e Lu Yui? Zhang olhou em volta e perguntou.
Foi uma coincidência ele ter encontrado Jian Li. Não, estive procurando por vocês e só encontrei vocês dois agora. Li Ping balançou a cabeça e disse. Ele não sabia porque todos foram separados de repente agora, o que o assustou. Droga, o telefone pode ser usado, mas esqueci de salvar o número de Lin Xiu. Zhang Yin disse com pesar. Afinal, eles estavam juntos desde o início e não pensavam muito. Vamos dar uma olhada, esse mapa de navegação parece um pouco errado, o local foi destruído e está completamente diferente do mapa anterior. Capítulo 195, Mu Wings Corp. No momento em que avançavam, Lin Xiu ainda estava em uma batalha acalorada. Por que você está se esquivando? O careca rugiu e brandiu o sabre fanaticamente. Ele ficou completamente furioso e queria picar o corpo de Lin Xiu. Lin Xiu franziu a testa e evitou o sabre que mal passou por sua cabeça e cortou alguns fios de seu cabelo. Só mais um pouco e sua cabeça desapareceria. Clac! Bem naquele momento, Lin Xiu aproveitou a oportunidade e avançou. Mas o careca bloqueou sua facada com seu sabre. Lin Xiu imediatamente sentiu dormência nas mãos. Muito bom. O careca riu ao ver o ataque de Lin Xiu. Ele segurou seu sabre com as duas mãos e retaliou. A força empurrou Lin Xiu para trás enquanto ele continuava a atacar Lin Xiu. Ele tinha plena noção da força de Lin Xiu e parecia ser capaz de atacar com facilidade. Deixa eu brincar um pouco, podemos descansar e ver se aqueles calouros tolos virão. Shen Fan sentou-se em uma pedra ao lado e observou a batalha com interesse. Scar, por que não deixá-lo se juntar a nós? Ele tem potencial. Fan Shen pensou por um momento e disse. O careca bufou e continuou a golpear com seu sabre. Clank, clank, clank. O sabre atingiu o corpo da lança de Lin Xiu e produziu sons altos. Mas para sua surpresa, a lança de Lin Xiu saiu ilesa. Foi muito difícil. Pirralho, quer se juntar à nossa Mu Wings Corp? O careca perguntou enquanto o atacava. Corporação Asas da Lua? O que é isso? Embora Lin Xiu não tenha entendido, ele memorizou o nome. Não estou interessado na sua corporação de asas de pássaros. Lin Xiu bufou e continuou a bloquear o ataque do careca. De repente, ele esfaqueou para frente. Clank. A facada de Lin Xiu parecia extremamente fácil de bloquear para Scar, mas enquanto bloqueava, ele de repente sentiu uma força poderosa. Suas mãos ficaram dormentes e seu sabre foi jogado fora. Como isso é possível? Os olhos de Scar estavam cheios de descrença, mas Lin Xiu não lhe deu tempo para pensar e avançou. Bang! Scar arregalou os olhos e olhou para o peito em estado de choque, onde Darkhead havia perfurado completamente. Sua região cardíaca foi completamente esfaqueada. Bye bye! Lin Xiu o expulsou. Cicatriz. Shen Fan e os outros ficaram impressionados com o choque. Eles não achavam que o único ataque de Lin Xiu pudesse matar Scar. Como isso é possível? Ele estava constantemente no estado passivo e espancado por Scar. Como de repente ele se tornou superior? O corpo do careca se contorceu no chão enquanto o sangue escorria de sua boca. Ele arregalou os olhos e depois de se contorcer por mais alguns ataques, deu seu último suspiro. Jin. Parabéns mestre por matar guerreiro rank 5, obtendo 10 milhões de pontos de experiência. Muito bom, 10 milhões. Lin Xiu olhou para Shen Fan e os outros enquanto todo seu corpo emitia a intenção de luta. Como ele de repente usou a fúria e matou o careca antes mesmo que ele pudesse reagir. Ainda seria problemático para ele lutar contra os 4 guerreiros de nível 5 restantes. Mate-o agora. Shen Fan cerrou os punhos e suas veias saltaram enquanto ele rugia. Seguindo seu comando, os companheiros de equipe de Shen Fan atacaram Lin Xiu. Eles se moviam com extrema rapidez e soltavam poeira em seu rastro. Dentro da névoa, suas figuras tornaram-se difíceis de detectar. Lin Xiu não tentou correr, mas sim acolheu a batalha. Sob o estado de Fury, sua força estava no pico do rank 5. Ele subiu um rank. Contanto que ele matasse os outros 4 guerreiros de nível 5, ele ganharia 40 milhões de pontos de experiência. Lin Xiu se moveu e sua fonte de força irrompeu, envolvendo seu corpo com uma aura verde pálida. Clank, clank, clank. Os 4 cercaram e entraram em confronto com Darkhead, produzindo uma série de sons metálicos. Diante de 4, Lin Xiu parecia ser extremamente proficiente e não era inferior ou estava em desvantagem. Como isso é possível? Os olhos de Shen Fan estavam cheios de descrença, afinal ele tinha visto a força de Lin Xiu. Ele era um guerreiro comum de nível 4, mas a força que ele estava exibindo era agora a de um guerreiro no pico do rank 5. Como poderia haver uma disparidade de poder tão grande? A intensa batalha produziu muitos sons de colisão e a estrutura foi lentamente danificada por suas habilidades. Lin Xiu descobriu que a velocidade e o tempo de reação de seu oponente haviam caído e o esfaqueado sem hesitação. Tempestade torrencial de flores rosas. O homem não esperava que Lin Xiu o atacasse de repente. De acordo com o cálculo de Lin Xiu, ele foi mais lento e não conseguiu reagir a tempo. A lança imediatamente perfurou seu corpo. Bang! A imensa dor fez com que suas pupilas se contraíssem. Mas a lança não parou por aí e desencadeou vários ataques. Era tarde demais para ele se esquivar. Todo seu corpo ficou tingido de vermelho instantaneamente. Ele queria esfaquear a cabeça e se livrar dele instantaneamente, mas os outros 3 vieram correndo. Lin Xiu bufou e evitou seus ataques. Ele olhou para seu oponente que estava completamente encharcado em seu próprio sangue, mas ainda não havia morrido e estava interiormente arrependido. Suas vestes de batalha eram muito requintadas, embora Darkhead tivesse apunhalado seu corpo, as vestes de batalha haviam desviado a maior parte do dano. Ele não conseguiu matá-lo. Ataque do Monte Hua. Shen Fan sentiu que algo estava errado e não queria mais se envolver com Lin Xiu. Ele saltou com as 2 mãos em seu sabre enquanto atacava ele. Seu sabre estava imbuído da força da fonte. Após seu golpe, o chão ao redor começou a se despedaçar. O ataque poderoso foi direto para Lin Xiu.
Capítulo 196. A beleza salva o herói. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram quando viu o ataque. O poder da habilidade era muito assustador e fez o chão tremer. A poderosa aura da lâmina estava indo direto para ele. Não havia como bloqueá-lo. Se ele resistisse de frente, poderia ser morto. Ele só poderia se esquivar. Neste exato momento, uma figura branca desceu correndo e levou Lin Xiu embora. Estrondo. O barulho estrondoso chegou à posição original de Lin Xiu e produziu um grande desfiladeiro sem fundo. Se Lin Xiu tivesse ficado, ele teria sido cortado em dois. Mas Lin Xiu desapareceu. Por que parece que Bella está salvando o herói? Lin Xiu foi carregada em um abraço de princesa e não sabia se ria ou chorava. Parece que a situação foi invertida do herói salvando a Bella para Bella salvando o herói. Mas Lin Xiu ficou muito feliz com a aparição de Lu Yui. Ele queria procurá-la, mas os encontrou. Você não está. Lu Yui olhou para ele e respondeu com indiferença. A resposta direta dela o fez quase vomitar sangue. HMPH, parece que o companheiro dele está aqui. Shen Fan olhou para frente e seus olhos ficaram dourados. Ele havia desencadeado uma habilidade poderosa e não lhe restava muita força. Mais importante ainda, não matar Lin Xiu foi o que mais o machucou. Não importa quantos eles venham, vamos matar todos eles. Seus companheiros, os 3 guerreiros restantes do rank 5, todos olharam friamente na direção de Lin Xiu. Eles foram os chefes da ruína do G17. Os calouros da academia da região sagrada não poderiam dominar os guerreiros de nível 5, por mais fortes que fossem. Eles acreditavam que foi um acaso Lin Xiu matar o careca. Vamos levar 2 cada. Lu Yui olhou para Lin Xiu parado ao lado dela. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça. Ele ainda tinha 7 a 8 minutos de fúria restantes, o que era suficiente. Fazendo tudo, ele só precisou de 7 a 8 minutos para matar os 2 guerreiros de rank 5. Não foi um problema. Logo após o término da conversa, os 2 foram direto para o prédio com entendimento tácito. Eles se moviam extremamente rápido como uma figura em preto e branco. Entrada. Embora a névoa ainda fosse espessa, não influenciou a visão deles. Clank, clank, clank. Shen Fan descobriu uma figura negra à sua frente assim que terminou a frase. Lin Xiu, com seu Dark de preto, havia chegado. Sua lança se moveu como um dragão negro que apunhalou Shen Fan. Shen Fan não poderia retaliar, mas sim se defender. Tão forte. Como isso é possível? Sua força anteriormente estava apenas no rank 4, mas de repente ele foi capaz de desencadear uma diferença substancial de poder. Ele consumiu alguma droga proibida? Ainda em estado de choque, ele notou estrelas aparecendo dentro da névoa. Foi como se o céu tivesse caído. Ao mesmo tempo, a lança negra que Lin Xiu brandia produzia luzes brancas. Habilidade de ouro, queda da 9ª galáxia do céu. A força poderosa fez com que a expressão de Shen Fan mudasse. Assim como seu corpo quis se esquivar instintivamente, ele percebeu que o ataque de Lin Xiu não era contra ele. Tome cuidado. Neste exato momento, o outro guerreiro rank 5 virou-se para olhar apenas para ver sua expressão mudar. Ele pensou que Lin Xiu estava usando uma habilidade poderosa contra Shen Fan e estava atrás de Lin Xiu para lidar com um ataque fatal. Quem teria pensado que Lin Xiu iria virar de repente enquanto liberava a habilidade e a usaria nele? Ele queria usar sua própria arma para bloquear, mas foi instantaneamente devorado pelas luzes da habilidade. Bang! Quando a 9ª galáxia do céu dominou o cara, sua arma foi instantaneamente destruída enquanto seu corpo explodia em incontáveis pedaços. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro rank 5, obtendo 10 milhões de pontos de experiência. Outros 10 milhões. Tudo isso aconteceu enquanto Lu Yui estava contra os outros 2 guerreiros do 5º rank. A espada fina nas mãos de Lu Yui desencadeou ataques intermináveis sobre eles. Suas artes de espada eram afiadas e precisas, dando aos 2 uma grande pressão. Eles também não sabiam que habilidade bizarra ela estava usando, que envolvia sua espada com uma aura gelada e fria. Sempre que sua espada colidia com suas armas, causava uma camada de gelo em suas armas. Essa geada deixou suas mãos extremamente frias e segurar suas armas seria mais doloroso. Precisamos matá-la, caso contrário morreremos. Os 2 se entreolharam e rugiram. Se isso acontecesse, eles morreriam. Eles não se seguraram mais e usaram suas melhores habilidades ao atacar Lu Yui. Mesmo assim, Lu Yui permaneceu calma e indiferente enquanto bloqueava suas habilidades com facilidade. Quem poderia imaginar que eu seria enganado por você? Shen Fan olhou friamente para Lin Xiu e disse. Ele não esperava que alguém mudasse repentinamente seu alvo para outra pessoa ao liberar uma habilidade. Isso até levou à morte de seu companheiro de equipe. É a sua vez agora. Lin Xiu ignorou suas palavras e segurou a lança com força enquanto atacava Shen Fan. Pare de se gabar, você deve ter usado algum remédio proibido para aumentar sua força. Quando acabar, você definitivamente estará morto. Shen Fan acreditava que Lin Xiu havia ingerido algum remédio proibido. Ele decidiu atrasar o tempo em vez de enfrentar Lin Xiu até que Lin Xiu ficasse mais fraco. Os olhos de Lin Xiu mudaram, ele não ingeriu nada, mas o estado posterior de fúria foi o mesmo que consumir um remédio proibido. Ele ainda tinha 4 minutos e teve que matá-lo dentro desse prazo. Sem mais delongas, Lin Xiu avançou como uma flecha. Como esperado. Vendo o estado ligeiramente ansioso de Lin Xiu, Shen Fan acreditou que havia acertado. Ele acreditava que só precisava se defender de Lin Xiu e esperar que os efeitos da droga desaparecessem antes de matar Lin Xiu. Capítulo 197. Braço quebrado. Lin Xiu atacou Shen Fan e balançou Dark Edge. A lança era como uma extensão do corpo de Lin Xiu enquanto ele atacava Shen Fan incessantemente. Shen Fan cerrou os dentes e olhou para Lin Xiu enquanto agitava sua própria arma. O impulso de Lin Xiu era muito forte, e ele conseguia sentir a dor nas mãos sempre que bloqueava um ataque. Impossível! Como ele está ficando mais forte de repente.
Ele deve ter comido algum remédio proibido. Contanto que eu consiga superar seus ataques, logo será minha vez. Lin Xiu franziu a testa. Shen Fan estava se concentrando em evitar seus ataques e apenas defenderia em vez de atacar. Ele claramente queria perder tempo. Shen Fan acha que consumi algum remédio proibido e quer arrastar até que o efeito passe. Mas Fury vai me deixar fraco por 10 minutos depois de terminar. Se chegar a esse ponto, estou acabado. Não, eu preciso matá-lo agora. Clank, clank, clank. Enquanto Lin Xiu desencadeou uma tempestade torrencial de flores rosas, sua lança se transformou em múltiplas sombras negras. Mas a reação de Shen Fan foi muito rápida, ele foi capaz de usar seu sabre largo e bloquear todos os ataques de Lin Xiu. Droga! Lin Xiu franziu a testa, seu oponente estava completamente cauteloso e não encontrou nenhuma oportunidade para atacá-lo. Isso significava que ele teria mais dificuldade em procurar falhas para lidar com um ataque fatal. A boca de Shen Fan se curvou para cima, ele podia sentir a ansiedade de Lin Xiu. Parece que estou certo, contanto que eu consiga aguentar mais alguns minutos. Lin Xiu estará exausto. Vai e morra. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando a ponta de sua lança soltou chamas diretamente em Shen Fan. É inútil. Shen Fan gritou e exerceu força enquanto bloqueava o ataque com sua arma. Mas uma coisa estranha aconteceu. As chamas na lança de Lin Xiu de repente se espalharam pelas palmas das mãos quando suas armas colidiram. O que está acontecendo? Os olhos de Shen Fan se arregalaram quando ele olhou para as chamas. Ah! Sua mão estava realmente carbonizada pelas chamas. Uma dor imensa podia ser sentida em todos os 10 dedos enquanto Shen Fan uivava de angústia. Este foi o Red Lotus Fire liberado com sua força de origem. Embora tenha esgotado muita força da fonte para liberar as chamas, o poder das chamas era extremamente perigoso. Chance. Lin Xiu imediatamente seguiu com Dark Edge e esfaqueou o peito de Shen Fan. Shen Fan não perdeu a racionalidade, mesmo sentindo dor. Ele moveu seu corpo para o lado na tentativa de se esquivar. Bang! Mas sua reação diminuiu e a lança atravessou seu braço. Os olhos de Shen Fan se arregalaram quando ele arrancou o braço direito com o esquerdo sem hesitação. Sangue espirrou por toda parte. Depois de arrancar o próprio braço, ele investiu na névoa e saiu correndo. Onde você pensa que está indo? Lin Xiu avançou quando viu Shen Fan escapando. Seu corpo tremeluziu quando ele empurrou a lança nas costas de Shen Fan, quando todo o seu corpo congelou. Uma sensação de fraqueza se espalhou por todo o seu corpo. Oh droga! Lin Xiu perdeu o foco e todo o seu corpo caiu no chão. Ele não tinha mais um pingo de força nele. Droga, só mais um pouquinho. Só mais um pouco, e eu o teria matado. Como posso perder forças agora? Clank, clank, clank. Por outro lado, Lu Yui ainda lutava contra os outros dois guerreiros. Os dois guerreiros de rank 5 estavam sob muita pressão. Embora eles estivessem usando suas habilidades para atacar Lu Yui, suas habilidades eram muito aterrorizantes e ela conseguiu evitar seus ataques com facilidade. Mas ambos eram guerreiros de nível 5. E eles eram guerreiros de nível 5 com muita experiência de luta. Na verdade, eles estavam usando tanto esforço contra uma jovem e quase foram mortos por ela. Zhao Long, mate aquele pirralho. Um dos guerreiros de nível 5 bloqueou o ataque de Lu Yui e seus olhos dispararam para ver Lin Xiu deitado no chão. Ele imediatamente rugiu alto para seu companheiro. Zhao Long imediatamente voltou seu olhar para ver Lin Xiu caído no chão. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina quando ele se virou e avançou em direção a ele. As pupilas de Lu Yui se contraíram ao ver isso. Ela explodiu com poder e piscou na frente dele, buscando a morte. O olhar de Lu Yui ficou frio. A espada em sua mão direita se transformou em gelo quando ela atacou ele. O homem congelou com os olhos abertos. Ele não esperava que a velocidade de Lu Yui aumentasse ainda mais. Eles mal estavam resistindo contra seus 2 contra 1, mas Lu Yui apareceu de repente diante dele com velocidade e poder superando os de antes. Ele não conseguiu nem reagir. Bang! Sangue espirrou por toda parte enquanto todo seu corpo foi dividido em 2. Mesmo suas vestes não resistiram ao ataque. O outro cara ficou pálido ao testemunhar a morte de seu companheiro. Embora já tivessem matado muitos antes e usado métodos ainda mais brutais. A ideia de morrer o assustou ainda mais. Corra, eu preciso correr. Esse foi seu único pensamento. Mas será que Lu Yui o veria fugir? A resposta foi definitivamente não. Onde você está indo? Assim que ele estava prestes a mergulhar mais fundo na névoa, Lu Yui saltou para cima e bloqueou sua fuga. Eu sou do corpo das asas da lua. Se você ousar me matar, você está morto. O homem tremeu, mas encontrou forças para gritar. Qualquer pessoa comum não ousaria provocar sua unidade. Mas ele estava enganado sobre uma coisa. Lu Yui não era uma pessoa comum. Então vai e morra. Lu Yui ignorou suas palavras e atacou. Sem hesitação. Bang! Sua espada era tão rápida que o homem medroso nem conseguiu reagir. Em uma fração de segundo, seu corpo foi dividido em 2. Capítulo 198. Cachorro de olhos vermelhos mutante. Seus olhos ainda estavam abertos quando ele foi dividido em 2, como se não pudesse acreditar que estava morto. Depois de matá-lo, Lu Yui balançou a mão e todo o sangue de sua espada caiu. Ela caminhou até Lin Xiu, que estava deitado no chão. Após várias tentativas, ela levantou Lin Xiu e o fez sentar. Você matou todos eles? Lin Xiu olhou para ela. A proximidade deles permitiu que ele visse seu rosto delicado e sua pele que parecia impecável. Seja em seu mundo anterior ou neste mundo, Lu Yui era definitivamente a pessoa mais linda que ele já tinha visto. Lu Yui assentiu e notou Lin Xiu olhando para ela. Ela franziu a testa e hesitou por um momento. Tenho algo no rosto? Tosse não, nada.
Lin Xiu desviou o olhar sem jeito. Ele havia perdido a energia e estava sem forças. Ele sentiu que era uma pena que eles tivessem permitido que Shen Fan fugisse vivo. Você está machucado? Lu Yui olhou para o estado de Lin Xiu com curiosidade e depois de estudá-lo, percebeu que ele não tinha um único ferimento. Essa preocupação vem de você? Lin Xiu sorriu. Bang. Lin Xiu acabará de responder quando a expressão de Lu Yui ficou fria novamente. Ela imediatamente soltou a mão nas costas dele e o fez cair no chão. Que garota mesquinha. Lin Xiu fez uma careta de dor ao cair no chão. Eles vão voltar. Lu Yui disse de repente. Você quer dizer aquele cara? Se ele voltar, eu vou matá-lo. Lin Xiu bufou enquanto estava deitado no chão. Foi uma pena que ele só pegou um braço e não o matou. Você sabe o que é a Moon Scorp? Lu Yui olhou para ele e perguntou com indiferença. Uma unidade mercenária comum? Lin Xiu ficou surpreso com a pergunta dela e perguntou. Ele realmente não conhecia a Moon Scorp. Você está certo ao dizer que eles são uma unidade mercenária, mas não são de forma alguma comuns. Lu Yui balançou a cabeça e pegou o telefone. Ela digitou o telefone e uma imagem apareceu diante dele. Moon Scorp, o grupo mercenário mais forte do mundo que aceita todas as missões, incluindo assassinato e cerco a pequenos países. Seus membros não são comuns e até mesmo os membros mais comuns tinham pelo menos rank 5 ou superior. Eles tinham uma especialidade, a dívida tinha de ser paga. Contanto que um de seus membros fosse morto, eles caçariam o assassino até o fim do mundo. Houve um registro de um rei de um pequeno país na África que matou um membro do Moon Corps. O país foi arrasado em uma semana. Que diabos tão desenfreado? Lin Xiu gritou com os olhos bem abertos ao ver o artigo. O sindicato não se importa com eles? Lin Xiu perguntou. Embora existissem territórios para os países, a maioria dos países eram aliados e tinham um líder sindical. Pode-se até dizer que a Terra era um país. Embora ainda existissem alguns países independentes. A Moon Corp tem pessoas em todos os lugares e muitas delas ocultaram suas identidades. Mais importante ainda, seu líder é considerado um guerreiro de nível 9. Lu Yui respondeu com indiferença. Guerreiro de nível 9? Lin Xiu respirou fundo quando ouviu a explicação. Os guerreiros do rank 9 eram guerreiros extraordinariamente fortes. Você acha que aquele cara vai trazer os membros de sua corporação por vingança? Isso é bullying, eles podem matar outros, mas nós não podemos matá-los? E eles vão se vingar? Lin Xiu lamentou a injustiça do mundo. Eles percebem que você os está intimidando ao atacá-los. Lu Yui acenou com a cabeça. Está tudo bem, não importa quantos venham, vamos simplesmente matá-los. Lu Yui olhou para a névoa com um olhar frio e disse. Depois de descansar por 10 minutos, Lin Xiu recuperou gradualmente as forças e levantou-se lentamente. Os cadáveres tinham muitos cristais estranhos, mas eram todos cristais de nível 3 ou 4. Eles não foram tão úteis para Lin Xiu. Ele rapidamente usou sua técnica de cultivo e absorveu a energia dos cristais estranhos. Sua fonte de força foi grandemente reabastecida com isso. A morte dos guerreiros emitiu um denso cheiro de sangue que fez Lin Xiu torcer o nariz. Foi insuportável. Gulu, neste exato momento, sons estranhos podiam ser ouvidos ao redor deles. Lin Xiu arregalou os olhos. O que é que foi isso? A névoa ao redor era extremamente espessa e eles podiam distinguir vagamente a distância, mas era tudo branco. Algo está vindo. Lu Yui tornou-se cauteloso. Nunca houve uma oportunidade de descansar aqui e cada local parecia tão perigoso quanto o outro. Lin Xiu se concentrou em sua audição. O som pareceu se aproximar. Ele se virou e olhou para trás. Ele viu pares de olhos flamejantes à distância. Cães de olhos vermelhos mutantes. Lu Yui olhou na mesma direção e o olhar dela mudou enquanto ela explicava. Besta evoluída de nível 5, Mutated Red Eye Dog. A corrosão do vírus em seus corpos estimulou uma mutação que fez com que seus corpos ficassem grandes e apodrecessem por todo o exterior. Eles eram extremamente nojentos. Seus olhos estavam vermelhos e pareciam ameaçadores. Gulu gulu. À medida que os sons estranhos se tornavam mais claros, Lin Xiu pôde ver conjuntos de dentes dentro de suas bocas ensanguentadas. Havia vestígios de carne entre os dentes e líquido escorrendo de suas bocas. 1, 2, 3. Eram 7 ou 8 deles. Eles atacaram um dos cadáveres e devoraram o corpo inteiro e não deixaram nenhum único osso. O som dos ossos sendo quebrados fez com que os cabelos de Lin Xiu se arrepiassem. O que nós fazemos? Lin Xiu olhou para Lu Yui. Mate eles. Com isso dito, ela atacou o cachorro mutante de olhos vermelhos mais próximo. Lin Xiu seguiu sem hesitação. Os dois que eram como um par de sombras pretas e brancas avançaram para a frente. Capítulo 199. Avanço na classificação de Lu Yui. Rugido. Os cães mutantes de olhos vermelhos perceberam que Lin Xiu e Lu Yui estavam correndo para eles e uivando. A visão dos pedaços de carne dos cadáveres que acabaram de comer presos entre os dentes era extremamente horrível. Eles atacaram Lin Xiu e Lu Yui sem esperar que eles viessem. Eles eram feras evoluídas de nível 5 com velocidade extremamente rápida. Eles nem deixaram sombras dentro da névoa. Bang! Lin Xiu deu o primeiro golpe e esfaqueou um cachorro mutante de olhos vermelhos sem hesitação. Mas o cachorro de olhos vermelhos evitou seu ataque de forma surpreendente. Isso chocou Lin Xiu, ele já era extremamente rápido, mas o cão mutante de olhos vermelhos era na verdade ainda mais rápido. E ao evitar o ataque de Lin Xiu, ele atacou direto em seu pescoço. Que vira-lata feroz! O olhar de Lin Xiu mudou e ele deu um passo para trás. Enquanto ele recuava, outro cão mutante de olhos vermelhos atacou por trás. Suma! Lin Xiu entrou em pânico e desencadeou a 9ª queda da galáxia do céu. Estrondo! Isso atingiu o cachorro mutante de olhos vermelhos que foi lançado voando. O impacto até criou um buraco na parede. Cuidadoso! Lu Yui gritou e atacou Lin Xiu.
Bang! Um cão mutante de olhos vermelhos que aproveitou a oportunidade para atacar Lin Xiu foi dividido em dois. Sangue espirrou por toda parte. Rugido. Embora um dos cães mutantes de olhos vermelhos tenha sido morto, os outros tinham medo e quaisquer sinais de retirada. Eles continuaram atacando Lin Xiu e Lu Yui. Eles não se importavam ou não podiam se importar. Eles simplesmente pareciam loucos. Morra por mim. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele previu um dos movimentos de um cão de olhos vermelhos mutante de nível 5 e empurrou Darked para ele. Bang! Partículas de chamas apareceram de repente na ponta da lança. Bang! Como Lin Xiu havia previsto, sua lança atingiu um dos cães mutantes de olhos vermelhos de nível 5 quando estava prestes a atacar. A lança acertou sua grande boca aberta e, junto com as chamas aterrorizantes, o corpo do cachorro inchou instantaneamente e explodiu em pedaços. Jin, parabéns, mestre, por matar um cão de olhos vermelhos mutante de nível 5, premiado com 1 milhão de pontos de experiência. Apenas 1 milhão. O canto da boca de Lin Xiu se contraiu. 1 milhão de pontos de experiência era simplesmente ineficiente para ele. Lu Yui também se livrou de outro cachorro mutante de olhos vermelhos nessa época. Não foi difícil para Lu Yui matá-los. Gu. Neste exato momento, todos os cães mutantes de olhos vermelhos soltaram um uivo. Eles recuaram pouco depois e suas figuras foram escondidas pela densa névoa. Eles desapareceram em um instante. Lin Xiu franziu a testa. Era difícil para eles identificarem suas localizações depois que estavam escondidos. Afinal, era muito assustador dentro da névoa, pois a visibilidade deles era afetada. Você é um guerreiro de nível 5 agora? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou surpreso. Ele percebeu que os movimentos de Lu Yui eram muito mais fortes do que antes e ela foi muito mais rápida em matar os cães de olhos vermelhos mutantes de nível 5. Quando ele olhou para ela, percebeu que ela havia sido promovida ao posto 5. Eu entrei na fenda espacial. Lu Yui acenou com a cabeça e respondeu com indiferença. Mas os olhos de Lin Xiu se arregalaram de repente, quando ele sentiu aquela dor ardente em todo o seu corpo. O que está acontecendo? Bang! Ele não conseguiu segurar sua lança com firmeza e sentou-se rapidamente enquanto ofegava. Ele estava sem energia, como se tudo tivesse sido convertido em energia térmica. Lu Yui se aproximou quando percebeu a anormalidade e se agachou ao lado dele. Ela estendeu a mão e agarrou seu pulso. Seu pulso estava extremamente quente e seu pulso acelerado. Lin Xiu imediatamente imbuiu a força de sua fonte fria em seu corpo sem hesitação. O imenso calor em seu corpo rapidamente se tornou menos doloroso. O que está acontecendo? Lin Xiu perguntou curioso. Ele claramente absorveu toda a energia do fogo do lótus vermelho. Por que ele ainda esquentaria? Lu Yui pareceu ler seus pensamentos enquanto explicava com indiferença. Embora você tenha refinado o fogo do lótus vermelho, seu corpo não é capaz de suportá-lo quando você o usa. Incapaz de suportar isso? Lin Xiu foi iluminado. Então meu corpo será afetado ao usar o fogo de lótus vermelho? Depois que seu corpo estiver completamente adaptado ao uso do fogo de lótus vermelho, isso não deverá ocorrer novamente. Lu Yui explicou. Lin Xiu acenou com a cabeça e soltou um suspiro de alívio ao se levantar. A névoa ainda estava por perto e eles não sabiam quando ela se dissiparia. Ouvi dos outros que esta névoa foi formada por uma fera evoluída. Lin Xiu disse de repente enquanto os dois cautelosos avançavam. Uma fera evoluída formou esta névoa? Lu Yui revelou uma pitada de surpresa ao ouvir suas palavras. Quão poderosa seria a besta evoluída se fosse a culpada capaz de produzir uma névoa que pudesse envolver toda a ruína do G17? Uma fera evoluída de rank 9? Lu Yui franziu a testa ao pensar nisso. Eu ouvi isso do pessoal da Moon Corp, não tenho certeza se é verdadeiro ou falso. Lin Xiu também estava cético. Não deveria ser possível. Se uma fera evoluída tão poderosa existir, estamos todos perdidos. Ao mesmo tempo, do outro lado. Droga, aquele pirralho e aquela garota estarão mortos na próxima vez que nos encontrarmos. Shen Fan pensou consigo mesmo enquanto corria para a base secreta com o rosto pálido. Ao entrar, ele aplicou o medicamento no braço quebrado. Ao derramar o líquido medicinal sobre a ferida, produziu muita fumaça branca. A imensa dor fez com que ele arregalasse os olhos enquanto cerrava os dentes. Capítulo 200. Aproximando-se do rank 9. Asterisco uau, uau asterisco. Depois de respirar fundo algumas vezes, ele se acalmou. Sua ferida parou completamente de sangrar e estava se recuperando lentamente. Droga, parece que preciso colocar alguém dentro da unidade para me conseguir um braço novo. Shen Fan pensou consigo mesmo. Seus olhos ficaram imediatamente cheios de ódio quando pensou em Lin Xiu. Depois de arrumar suas coisas, ele revelou um rosto sinistro. Parece que tenho que dar um grande presente a eles antes de partir. Enquanto acordar, todos aqui morrerão. Lin Xiu e Lu Yui continuaram sua jornada. Lin Xiu permaneceu cauteloso devido à névoa espessa e segurou Darked com força. Seus olhos se voltaram em busca de perigo. Isso é em direção ao centro da cidade? Lin Xiu perguntou. Hein? Lu Yui acenou com a cabeça. Ela segurou sua arma com força. Ela podia sentir que a área ao redor deles era estranha. Era como se algo os estivesse perseguindo e observando. Enquanto continuavam, Lu Yui usou a perna direita para chutar uma pequena pedra para frente. Bang! A pedra atingiu alguma coisa e produziu um som claro e nítido. Rugido. Um uivo seguiu do som. A pedra que Lu Yui chutou atingiu claramente uma fera evoluída. Eles se concentraram e viram um cachorro mutante de olhos vermelhos atacando-os. Um de seus olhos tinha uma pedra incrustada nele. Obviamente a pedra que Lu Yui chutou atingiu o olho do cão mutante de olhos vermelhos enquanto ele estava escondido dentro da névoa. Eles estavam nos seguindo? Lin Xiu ficou chocado ao ver o cachorro mutante. Eles deixaram o campo de batalha original e caminharam por cerca de meia hora.
Quem teria pensado que a criatura os estaria seguindo? Isso é muito assustador, certo? Quando o primeiro cachorro mutante de olhos vermelhos avançou, ainda mais deles saíram, formando um cerco ao redor deles. Eles tinham corpos grandes e dentes extremamente longos e afiados. A aparência deles era extremamente grotesca. Lin Xiu franziu a testa e retaliou ao lado de Lu Yu em diferentes direções. Ele segurou Darkhead com as duas mãos e executou um golpe, liberando muitos pássaros em chamas nos cães. Vamos transformar vocês em cachorros quentes. Lin Xiu bufou enquanto os pássaros em chamas atacavam os cães mutantes de olhos vermelhos. Rumble, rumble. As explosões ocorreram no instante em que os pássaros em chamas colidiram com os cães mutantes de olhos vermelhos. Avoou! Os cães mutantes de olhos vermelhos de nível 5 que estavam cercados pelos pássaros em chamas uivaram alto. Lin Xiu aproveitou a oportunidade e avançou. Tempestade torrencial de flores rosas. A lança se transformou em luzes frias e avançou com habilidade. Os cães mutantes de olhos vermelhos que foram engolfados pelas chamas foram carbonizados de preto. Sem o conhecimento deles, a lança de Lin Xiu apareceu de repente e perfurou seus corpos. Lin Xiu sentiu que tinha poucas habilidades em seu arsenal, especialmente com lanças. Preciso aprender mais habilidades quando voltarmos. Vá embora. Ao destruir a cabeça de um dos cães mutantes de olhos vermelhos que estava envolto em chamas, aqueles que não foram queimados investiram contra ele. Os olhos de Lin Xiu mudaram de expressão quando ele gritou e usou o punho esquerdo para socar um dos cães mutantes de olhos vermelhos. Punho rupturador do raio prateado. Bang! Quando o punho de Lin Xiu pousou no corpo do cão mutante de olhos vermelhos, correntes elétricas envolveram seu corpo. A imensa força e a terrível corrente elétrica fizeram com que o cão mutante de olhos vermelhos espumasse instantaneamente pela boca. Bang! Lin Xiu não deu nenhuma oportunidade e usou Darkhead espear para esfaquear sua cabeça. Lu Yui não diminuiu seu ritmo. Ela rapidamente se livrou dos outros cães mutantes de olhos vermelhos ao seu redor com a pressão de Lin Xiu. Lin Xiu obteve 10 milhões de pontos de experiência matando 10 deles. Gugu. Rolly rolou e pulou nos cadáveres e tirou todos os cristais estranhos. Sua criatura é muito interessante. Lu Yui viu Rolly segurando a pilha de cristais estranhos e colocando-os em sua bolsa e falou com interesse. Rolly parecia ter medo de Lu Yui, com medo de que Lu Yui o cortasse e fizesse pesquisa sobre ele. Abraçou a cabeça e rapidamente mergulhou na bolsa de Lin Xiu. Não sei o que é, para ser sincero. Lin Xiu encolheu os ombros, impotente. Afinal, era uma criatura mágica, não parecia uma fera evoluída também. Lin Xiu apenas o tratou como um animal de estimação. Mas há muitas feras evoluídas de rank 5 aqui. Se as outras equipes viessem aqui, acho que teriam matado muitos, certo? Lin Xiu olhou para os cadáveres no chão. Havia cerca de 20 deles. Os cães mutantes de olhos vermelhos eram feras evoluídas que caçavam em matilhas. Eles já haviam matado alguns antes e ainda mais voltaram correndo e se esconderam na névoa com a intenção de emboscá-los. De repente, um som alto foi ouvido à distância. Parecia que algo havia explodido. O chão começou a tremer também. O que está acontecendo? As pupilas de Lin Xiu se contraíram enquanto ele segurava um pilar próximo a ele. À medida que o chão tremia, a névoa circundante dissipou-se gradualmente. A visão deles ficou mais clara. Ao longe, eles avistaram uma estrutura extremamente alta que parecia atravessar as nuvens no centro da cidade. Uma série de explosões ocorreu na estrutura, e parecia haver uma grande criatura no fundo que havia sido despertada e batia as asas. Lin Xiu foi capaz de sentir a pressão terrível mesmo à distância. O vento ao redor deles aumentou gradualmente. Lin Xiu ficou alarmado. A criatura foi capaz de criar tais efeitos apenas batendo as asas. Lin Xiu respirou fundo. Poderia ser a fera evoluída de rank 9? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.